E aí, galera, bem-vindos a mais um Monarch Talks. Hoje estou com o Carlos aqui. Ele foi um dos criadores responsáveis pela urna lá há um tempo atrás. E o cara entende de tudo sobre isso. 50 anos de profissão aí. E hoje a urna é um tópico muito polêmico e muito interessante, né? Muita gente contestando elas, inclusive. Então, agradeço você ter vindo aí pra gente conversar mais sobre isso e muito mais. Podemos falar sobre qualquer coisa também. Obrigado, cara. Obrigado eu. Pô, estamos aqui, Monarch. Vamos bater um papo tranquilo. Pode perguntar o que você quiser. Demorou. A gente estava conversando aqui antes de começar ao vivo e a gente estava iniciando ali na sua história de como você chegou... Me explica, você produziu a urna? Como que foi? Como que funcionou isso aí? Isso em 95, né? A gente liderava uma empresa que fabricava equipamentos para diferentes empresas de grande porte naquela época. E aí um cliente antigo, que foi a Yunis, um dia me liga o gerente de marketing e diz, olha, aquele projeto que já conversamos lá atrás, parece que agora vai sair, o Tribunal Superior Eleitoral vai soltar uma concorrência para comprar urnas eletrônicas, que na época tinha um nome diferente. E aí eu falei, e aí, qual que é a oportunidade? Ele falou, nossa engenharia aqui diz que está muito em cima, o negócio é muito corrido, e pô, o pessoal não quis encarar. Você topa? Eu disse, claro. Da hora demais, né? Opa. Então, pô, vem aí, marcou a reunião. Eu cheguei lá, conheci o cara que era o diretor de governo, que cuidava do projeto, que era o Vitor. Disse, olha, queremos muito entrar nesse projeto. A gente acha que tem uma boa relação com o cliente, a gente tem um bom trabalho de integração. Você topa fazer o produto? Eu disse, topo sim. Aí voltei para casa, reuni o time de engenharia, a gente já tinha um time bastante bom, e eu falei, olha, estamos com esse desafio, o prazo é apertado. Mas a gente tinha parceiros, fornecedores e tal, tinha uma placa, tinha uma fonte, tinha lá os componentes. A gente, então, saiu fazendo o projeto. O pessoal do TSE, na época, reuniu um grupo de engenheiros que fizeram umas especificações funcionais e a gente, então, desenvolveu. Foi muito rápido, porque esse negócio aconteceu lá para setembro, outubro, que eles publicaram, e a concorrência foi em dezembro. Então, na realidade, em 3 meses, a gente fez um protótipo. Pode crer, rápido pra caramba foi mesmo. Foi muito rápido, E a gente tinha um time muito bom que trabalhava com a gente. E aí a gente convidou uma outra empresa, que era a Microbase, para fazer o software, amigos nossos. Eles tinham uma experiência muito legal. Na época, eles já tinham uma posição de liderança no mercado de automação bancária. Eles estavam em alguns milhares de agências de banco, né, Brasil afora. Eu falei, olha, então vamos fazer uma placa, vamos achar uma placa que roda o seu software, porque não dava tempo, né? Então foi tudo do zero, né? Não, foi um Lego. Pega isso aqui, encaixa aqui e tal. E a gente tinha um bom time de compras, de desenvolvimento de fornecedores, e com isso a gente juntou os pedaços, fizemos um design, aquela caixinha da urna. Agora, recentemente mudou, mas se você olhar para aquela urna antiga, né? Muita gente... Procura aí a urna antiga, qual que se der, pra gente dar uma ilustrada aí pra galera. Legal. A urna antiga, o pessoal diz que tem participação importante da Ana, minha esposa, porque ela tem uma cara de micro-ondas, né? Ela tem uma cara que tem uma telinha, aquele tecladinho do lado aqui. Pode crer. Aí, ó. Isso aí. Eu gostava do design da urna antiga. Então, aquele segundo de lá para cá, esse aqui, né? Isso foi 2002, tá vendo? Ali tem uma de 96. Se você procurar de 96... vai aparecer. Essa aqui... O que é aquele negócio do lado ali? Aquilo é uma impressora. Eles fizeram um teste em 2002. Tinha voto impresso em 2002? Na realidade, essa discussão do voto impresso é muito interessante, Monark, porque a urna nasceu com voto impresso. A urna nasceu... A especificação original dos técnicos, dos engenheiros que montaram o time lá no TSE, era assim, a urna vai receber o voto do eleitor e vai imprimir um comprovante impresso para cada voto. Para quê? Para auditoria. Então, foi feito assim. A urna original foi pensada dessa maneira, assim. Tecnologia não é perfeito. Isso é um troço importante. As pessoas ficam com a ideia, não, tecnologia tem precisão 100%. Isso não existe. Não. Tecnologia é como natureza. Sim. Tem equipamento, tem hardware, pifa. Né? Você aqui tem microfone, câmera, de vez em quando... Poxa, aqui direto, infelizmente. Mas celular, legal, celular bacana, trava. Certo? Computador trava. Então, tecnologia é algo naturalmente imperfeito. Onde tem hardware, dá pau de hardware. Onde tem software, tem erro de software. E onde tem pessoas operando ou desenvolvendo, pessoas erram. Então, ou maliciosamente erram, né? Eventualmente. Sim. Né? Nessa linha do que você está falando, é assim, no mundo de segurança da informação, todo dia você lê na internet, alguma empresa grande foi invadida. Sim, direto. Todo dia. Direto. Né?
Recentemente, Cisco, que é grande, Microsoft, aqui no Brasil, Fleury. Não tem ninguém um monte que tá de gente imune. grande, JBS nos Estados Unidos, enfim. Toda hora tem um. Bom, agora estava um processo, Facebook foi multado na Europa porque um processo antigo foi invadido e roubaram 500 milhões de informações de consumidores, de clientes. Então, é normal a tecnologia falhar. E esse é um conceito que, ultimamente, as pessoas vêm formando uma opinião equivocada. Não erra, é inviolável. Isso não existe. Todo produto eletrônico, todo produto, qualquer sistema, software errado, tem problemas. Tem vulnerabilidade, sim. Isso. Quando você olha as invasões, estatisticamente, é assim, quase 70% das invasões nascem dentro das organizações. Como assim? Invasão interna. Tipo, alguém que tem um conhecimento ali interno... Tem diferentes formas de fazer. O cara pode... É muito comum, empresas hoje em dia têm muita gente externo trabalhando. Terceirizados. Né? Por exemplo, lá no TSE, você tem 340 pessoas, dos quais, não é mais, 440 pessoas, dos quais acho que uns 140 são servidores de carreira. O dobro disso, 280, são terceirizados. E isso é comum, isso não é lá, isso é comum nas empresas. Então, o que acontece? Às vezes, alguém de fora comete uma falha, porque eu comentei uma estatística. A outra estatística é que 95% dos problemas de segurança são erros humanos, nascem de erros humanos. Alguém errou, devia ter cuidado de uma senha, não cuidou, anotou uma senha onde não devia anotar, enfim, não tomou determinado cuidado que tinha que tomar. Então, é comum que um hacker, muitas vezes, ele captura a credencial de alguém que trabalha numa organização e, através daquela pessoa, que às vezes nem sabe, ela nem sabe, é um terceiro, então você tem, esse é um tipo comum de invasão. Então você pode ter invasão externa, você pode ter invasão interna. Você pode ter erro de programação, que é normal. Sim. E você pode ter, claro, alguma intenção algum malicioso colocado ali de propósito. Mas achei muito interessante esse negócio de que a urna, inicialmente o projeto da urna era já com o voto impresso. Por que mudaram isso então? Se já... Tipo, porque, não, tá seguro demais essa urna. Vamos tirar esse negócio do voto impresso pra gente ter mais vulnerabilidade. Não faz sentido. Por que a sua pergunta é importante, né? Por que esse seu podcast é legal? Por que as pessoas gostam? Porque você presta um serviço, as pessoas têm interesse, as conversas são interessantes, você está focado no seu cliente. Você não vai trazer um assunto aqui que ninguém quer ouvir. Sim. Você está preocupado com o seu mercado. O que acontece na administração pública e na justiça eleitoral, existe esse desafio, essa diferença de perspectiva. As pessoas têm que entender que o cliente é que é mais importante. Quem que é o cliente? O eleitor. O cliente é o eleitor. Sim. Claro, o candidato também, mas o candidato é um coadjuvante. O cliente é o eleitor. O candidato é mais o produto do que o cliente, né? É uma maneira de olhar. Então, o que é fundamental para quem presta serviço para esse cara? É conquistar a confiança dele. No mundo de TI, a gente diz, é a experiência do cliente. O cara tem que estar feliz. Tanto que muitas vezes você está com um produto, o cara fala, você gostou? Está satisfeito? A experiência é legal? Tem algum lugar onde eu possa melhorar? E é muito importante haver esse avanço de percepção, que eu acho que é uma oportunidade ainda de evolução que existe na justiça eleitoral. É compreender que o cliente é o consumidor, é o eleitor. Ele é que tem que ficar satisfeito. Então, muitas vezes, decisões são tomadas assim, mas eu tenho 18 camadas de segurança. Faz diferença, o cara não entende nada disso. Então, por que o Congresso aprovou comprovante impresso do voto 5 vezes? Porque na cabeça das pessoas é uma forma simples delas compreenderem o que está acontecendo. Então, não é uma discussão de que é mais ou menos segurança. É uma discussão de como é que as pessoas vão compreender melhor e vão confiar mais. Sim. Essa é a premissa. Sim. Né? O voto impresso ia ajudar muito nas pessoas acreditarem na urna. Exatamente. A gente acredita que nessa discussão toda existe um lado muito positivo. Tem esse calor, né? Não é simples a gente estar nesse debate, mas eu acredito que essa discussão nunca mais vai ser a mesma. Eu acho que a partir do ano que vem a gente vai ter um debate intenso e se vai repensar como é que a gente traz para as pessoas um serviço melhor, um processo mais simples e que as pessoas, de fato, possam confiar mais. Você acha mesmo que a gente vai ter esse debate? Porque toda vez que a gente contesta as urnas ou critica,
a resposta do Estado é tiro, porrada e bomba em cima da gente, tá ligado? O PL entrou com uma representação no TSE justamente apontando várias falhas, que você, inclusive, aqui vai poder me elucidar a galera quais são. Legal. E o ministro simplesmente multou o cara em 22 milhões por fazer algo que deveria ser plenamente democrático. Porque fala, pô, esse sistema tem falhas, eu gostaria que você fizesse uma avaliação dessas falhas aí e cumprisse uma forma de recuperar ela, de dar... Não, isso é absurdo, está acontecendo meu trabalho, toma aí, multa de 22 milhões. Então, você fala a gente vai ter essa discussão, mas eu fico com medo de se a gente já não entrou num caminho que a gente não tem mais poder de decidir como o Estado é gerido, entendeu? Eu tenho esse medo. Esse seu ponto é relevante. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Hoje, inclusive, tive a oportunidade de participar de uma audiência na Comissão de Fiscalização do Senado. Legal. Fiz lá um depoimento técnico, né, que é o meu trabalho. Agora, vi lá assistir muitos debates, muitas pessoas preocupadas com censura, com esse tipo de violação institucional. Eu, de fato, acredito que as pessoas estão percebendo que existe um caminho melhor do que sair censurando todo mundo. Isso, de fato, não é uma boa escolha. Eu sou otimista. Eu acho que a gente ainda... Estamos conversando aqui e acho que a gente ainda pode conversar e isso vai ser fundamental para que as pessoas que eventualmente tomam decisões equivocadas percebam que o melhor para elas, não só para o país, que é bacana, mas para elas. Eu acredito, sinceramente, de que esse assunto já ultrapassou um ponto que as pessoas estão pensando sobre esse assunto e estão discutindo. E eu acho que os próprios pares no entorno, né, do ministro que toma essas atitudes mais agressivas, vão chamá-lo à razão. Eu acho que ele vai perceber que o melhor é seguir um caminho que seja democrático. Eu acredito. Eu acho que as pessoas podem evoluir. Enfim, eu sou jovem há mais tempo que você e eu dou mais crédito para as pessoas, né? Eu vivi na ditadura, eu te falei, né? Então, assim, não era nada legal. Eu tive primos que foram presos, tive primo que morreu, tive colegas de faculdade que foram sequestrados dentro da escola, foram presos e torturados. É loucura demais. Isso não é um negócio que você quer se viver repita. de novo, de jeito nenhum. Então, eu acho que... Por isso é que acredito que as pessoas estão debatendo, acho que o Congresso está debatendo, e eu acredito que haverá decisões das pessoas que têm capacidade de contribuir para um aperfeiçoamento desse momento, que é difícil, que eu espero que seja, de fato, superado. Não, tomara. A gente estava conversando antes e você falando que você era um cara otimista. Eu tal. sou otimista. Você está sendo bastante otimista mesmo. E que bom, né? A gente precisa de otimismo, porque senão, mano, já era, né? Se a gente quiser realmente ser pessimista, já era o Brasil. Claro. Né? A gente virou uma China já. Claro. Porque não tem mais lei e ordem. O cara simplesmente pode passar por cima da Constituição, pode ignorar os preceitos institucionais. Nessas dificuldades que a gente está vivendo, Bruno, um advogado amigo disse, olha, rapaz, se no Brasil chegar um ponto em que você, que é um engenheiro profissional, trabalha como engenheiro há 50 anos, se você não pode dar sua opinião técnica num relatório técnico, ele disse, eu vou mudar para o Uruguai, vou mudar para outro lugar. Então, eu sou otimista, eu espero que a razão prevaleça, que a verdade prevaleça, eu acredito em Deus. Então, eu acho que a gente tem um caminho aí, que vai ser um caminho do bem, desde que as pessoas, de fato, trabalhem nessa direção. Então, pode crer. Como que foi essa história do PL aí? Você ajudou a fazer esse relatório, vou certo? te contar. Eu trabalho nessa área há muitos anos. Então, quando chegou... 2020, uns amigos criaram uma associação em Curitiba chamada Grita, quando nasceu. Era Grupo de Engenheiros do ITA. Depois eles trouxeram outros caras. E aí me chamaram, um amigo lá me chamou, a gente começou a conversar e começaram a fazer pergunta de urna eletrônica, porque estava aquela discussão do voto impresso. Como é uma área que eu conheço, que eu trabalho há muitos anos, começamos a discutir, surgiu um grupo, e aí a gente criou lá uma ideia de fazer sugestões para o próprio TSE. A gente teve 2 vezes no TSE no ano passado apresentando sugestões. Mas esse negócio acabou ele foi ficando de lado, não era bem o interesse da turma. O que eles falavam? Desculpa cortar, mas o que eles falavam? No fundo, a missão, o propósito no TSE... No TSE eles diziam o seguinte, não, a gente já faz tudo aqui da maneira certa. Eles disseram, olha, esse negócio está assim há 25 anos. A gente, com certeza, tem oportunidade... Um pouquinho, né? Com certeza tem oportunidade de melhoria. Eu disse uma coisa para eles,
Mas aí a turma de técnicos eventualmente não alcança a perspectiva, né? E você precisa talvez um pouco de vivência e maturidade para compreender. Eu até dei um exemplo. Eu disse, olha, vocês se colocam numa posição em que vocês são vidraça. É tudo dentro de casa, vocês fazem tudo, vocês sabem tudo, tudo que vocês fazem é ótimo. Não é a melhor maneira. Eu disse, vocês me lembram, quando eu era garoto, eu sempre gostei de futebol. E eu nunca me esqueço de um evento, uma vez um coleguinha, aniversário, ganhou uma bola nova de futebol de salão, linda a bola. Trouxe a bola para o colégio, todo mundo ali com vontade de jogar, e ele lá abraçado na bola. Pô, se não botar a bola no chão, não tem jogo. Ganhou a bola, fica aí abraçando a bola, não dá jogo, né? É uma merda. Então eu falei para eles, vocês estão parecendo isso, vocês estão parecendo esse menino. E não adianta, se vocês fazem tudo e vocês concentram tudo, o que acontece? Você vira vidraça. Então, o que a gente sugeriu? Faz o seguinte, chama um Inmetro. Você vai na padaria, eu gosto de comprar mortadela na padaria, pãozinho, para fazer um sanduba, aí você chega lá, tem uma balança, fala, corta aí, 200 gramas. Tem uma etiqueta bem na frente, certificada pelo Inmetro. Por quê? Porque o cara da padaria é bandido? Claro que não, conheço o cara há 40 anos, mas aquilo traz tranquilidade para o consumidor. Não, essa balança aqui tem um laboratório aí que certificou. Foi analisada, né? Alguém analisa, tem que aferir todo ano. Então, se você tivesse na urna uma etiquetinha certificado pelo Inmetro, o cara do lado de cá fala, porra, legal. Além de ter lá o TSE, que é um pessoal legal, mas tem um outro cara aqui que testou. Você Divide a responsabilidade. É isso, você pegar seu celular, seu roteador, seu computador, qualquer coisa, Wi-Fi ou aqui celular, tem lá, certificado pela Anatel, homologado pela Anatel. Senão não pode nem vender. Ah, mas a companhia é bacana, tem uma marca legal. Não vem ao caso. Tem que ter um terceiro que certifica. Então, isso é aprendizado de mercado. Outra coisa que a gente dizia para eles é o seguinte, olha, a urna gera um monte de documentos eletrônicos. Então, como é que é uma nota fiscal eletrônica? Como é que é um contrato eletrônico, uma procuração eletrônica? Você tem que ter o certificado. Então, ou você tem aquele tokenzinho que você põe no computador, ou você instala um certificado no computador. Tem o tal da ICP Brasil, que é o Ecossistema de Certificação Digital. A gente falou, olha, coloca um certificado na urna. Não é porque é mais ou menos. Não, mas a gente tem o nosso aqui que é muito seguro. Não se trata disso. Se trata de construir confiança nas pessoas. Pode crer. Então, se você chegar e dizer assim, pô, meu produto é certificado, olha, foi ele que certificou, não fui eu. Olha, eu uso aqui um certificado daquele outro cara lá, comprei da autoridade certificadora X. Legal, então os documentos é que nem aquela nota fiscal que eu emito. Você vai construindo alianças. E ao você construir alianças, as pessoas vão confiando mais no seu sistema. Se o seu objetivo é máxima confiança do eleitor, quanto mais gente tiver jogando junto, melhor. Sim, sim. Tá, mas se você se fecha, transparência, né? se você se fecha, entra dentro do armário, se tranca e não conversa com ninguém... E fala, confia em mim. Claro. O que acontece? As pessoas vão dizer, mas por que ele não fala com as outras pessoas? Por que ele... Então você vê que o desafio, a oportunidade de melhoria, ela é de marketing, ela é de percepção de valor para o cliente, que é o eleitor. Sim. Não tem nada a ver com tecnologia. Muitas vezes, colegas engenheiros... tem engenheiros que são ótimos caras de marketing, mas tem outros caras que estão lá mergulhados na técnica e esquecem que existem pessoas do outro lado, que a discussão não é tecnológica, a discussão é de confiança. Né? Não, com certeza. E eles falaram, não, deixa quieto. Cara, eu levei lá, para você ter uma ideia, na segunda, eu fui numa reunião lá com eles, com outros colegas, né? A gente foi lá em fevereiro, aí mostramos e tal. Ah, não, tudo que a gente faz está certo. Eu digo, não é isso que se trata aqui. Eles querem maximizar o controle, né? Esse negócio passa uma imagem ruim, porque se você divide com as pessoas, por exemplo, eu já ouvi, tem muitos colegas especialistas, já ouvi inclusive de gerentes de TI, de tribunais regionais eleitorais, que dizem, pô, vamos colocar o código-fonte aberto, publica o código-fonte. Para mim é um absurdo não ser aberto ainda, né? Toda pessoa que estuda isso um pouco mais concorda com você. Pode crer. Claro. Por quê? Ah, não, mas eu vou proteger aqui, é secreto. As pessoas sabem, quem trabalha na área, que aquilo que é secreto é menos seguro do que aquilo que é aberto. Sim. É uma visão ao contrário das coisas. Né? Sim, e a apuração secreta do voto é legal, constitucionalmente falando, né? Essa tese eu concordo com você. Quer dizer, essa história de que você hoje não consegue verificar o registro de cada voto e você não consegue verificar a contagem de cada voto, né? Até tem um profissional da área
do jurídico, né, que é o procurador Felipe Jimenez, lá de Mato Grosso do Sul, ele tem falado em diversos fóruns. Eu concordo muito com a forma como ele coloca. Ele diz, olha, a contagem dos votos é um ato administrativo. Quer dizer, como é que você delega isso para um programa e trata isso de forma secreta? Existe uma maneira melhor de fazer isso, que é uma maneira transparente, que é uma maneira aberta. Por que tem a ver com segurança ou tecnologia? Claro que não. Tem a ver com confiança das pessoas. As pessoas vão sentir mais confiança se elas tiverem um sistema que é mais transparente. Sim, né? sim. Então, eu tô assim, muito gratificado, acho que é a palavra, com esse trabalho que a nossa equipe vem fazendo, com essas conversas. Quando é que eu imaginei que eu ia estar aqui com o Monark falando de urna, pô? É um troço árido. É um Sim. troço árido, troço tecnológico. Nós estamos aqui batendo um papo que entrou na agenda. Né? A urna nunca esteve top of mind na cabeça das pessoas, mas agora tá, né? Porque, bom, querendo ou não, tem gente que tá achando que rolou uma treta ali nessas eleições, né? Olha, eu nem acho que seja isso. Assim, Você acha que não rolou uma treta, não? É difícil Eu tenho dizer. minhas dúvidas, viu? Claro, mas Principalmente pelo que você falou. Olha como o TSE se comporta. Ele não se comporta como um cara que é honesto e não tem nada a esconder. Ele se comporta justamente o contrário. Eles não querem fazer as atualizações necessárias que já foram apontadas por especialistas como vocês, que seriam, tipo, óbvio que deveria ser feito certas coisas. Eles dizem que não devem ser feitos. E depois eles mandam prender ou perseguem juridicamente todas as pessoas que desconfiam que o processo pode ter tido algum problema. Então, eles agem completamente como o cara que fez o crime. eu tenho a impressão, Monark, que isso é medo do desconhecido. Né? Na minha opinião, existe uma oportunidade muito grande da gente proteger os ministros que formam a alta direção do TSE. Essas pessoas, elas são pessoas muito importantes, são ministros do Supremo Tribunal, quer dizer, o Supremo é o órgão mais importante da Justiça. O Supremo, né? É o Supremo. Eu acho um absurdo esses ministros estarem envolvidos com o computador, o programa. Vocês lembram na eleição passada que travou lá o computador que estava fazendo a totalização? E aí vai o ministro Barroso, que era presidente na época, convoca uma coletiva para explicar. Eu fiquei constrangido. Eu assisto na televisão e falo, rapaz, como é que o ministro do Supremo acha que ele precisa vir explicar que o computador travou, deixou de travar? Não é a área dele. Ele não conhece absolutamente nada desse assunto. Então, eu tenho para mim que, em algum momento, esses ministros vão perceber, rapaz, isso não é bom para nós, isso não é bom para a instituição TSE. Essa área dessa administração eleitoral, isso devia ser uma autarquia, lá na Justiça Eleitoral, mas não misturado com o Tribunal Superior. O Tribunal Superior está lá em cima, é uma coisa muito importante. Então você olha, por exemplo, em Metro, ela é importante, mas é um órgão técnico. O INPI das patentes, um órgão técnico, e assim por diante. Eu acho que tinha que ter um instituto eleitoral, um órgão técnico. Aí tem lá uma diretoria, um comitê gestor, porque aí os ministros do Tribunal Superior, eles vão estar à vontade para julgar. Hoje eles estão envolvidos. Então, em vez de julgar com conhecimento, que eles não têm, porque não é a área deles, eles julgam com fígado. Eles são ativistas hoje, né? Ativistas políticos. Isso é um processo que vem acontecendo no judiciário como um todo. Né? Seria ótimo que os juízes ficassem na sua atividade principal, que é proteger lei, né? a Constituição, proteger, seria melhor. Não, hoje em dia eles decidem tudo. O Lula já foi falar com o Alexandre ali, eles querem adiantar não é a posse, é o... Diplomação. A diplomação, exato. Eles querem, e ele já aceitou. Então, eles se colocaram muito mais como agentes executivos do Estado do que agentes do judiciário mesmo. E tipo, não existe no mundo, ou pelo menos deve existir no mundo, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o país que eu acho um pouco mais sério do que o Brasil. Tem os seus problemas, eu acho mais sério que o Brasil. Um ministro do Supremo, ele nunca dá uma coletiva de imprensa. Não. Isso seria uma crise só dele dar uma coletiva de imprensa. Seria esquisito, entendeu? Porque ele tem uma posição tão importante que ele não tem que se envolver com a política. Claro. Ele não é um órgão político, né? E aqui no Brasil, você fala assim, eu acho que um dia eles vão perceber o que está acontecendo. Mas eu acho que eles já atravessaram uma linha de não retorno, cara. Eu não acho que
existe perceber mais. Eu acho que eles acabaram com qualquer movimento de recuar que eles poderiam ter. Porque, na minha opinião, muitos ministros lá deveriam ser presos. Existe, essa discussão existe. Eu, primeiro, sou otimista. Segundo, como eu sou jovem há mais tempo que você, eu acredito muito na natureza humana, né? E essas pessoas são pessoas inteligentes. E não é só o indivíduo, né? Quer dizer, eles vivem numa comunidade. Então, tem o outro ministro, tem a família do ministro, enfim, tem outras pessoas no seu entorno. Sim. E muitas vezes você vê esses momentos de turbulência, mas quando você olha com um pouco mais de distância, eu acho que existe uma boa possibilidade deles perceberem que é muito melhor para eles, né, para a proteção deles, que eles, de fato, se concentrem na atividade principal, que é a atividade da justiça, seja no Supremo, seja no TSE, que essa parte técnica operacional, que isso seja separado, para que eles possam, né, digamos assim, conduzir a sua atividade principal mais perto do Supremo, proteger a instituição. Os ministros do Supremo, eles têm notório saber jurídico. Ótimo. Então, eles são ministros do Supremo, são ministros do TSE. Para essa nossa área técnica, é necessário notório saber técnico. Então, para mim, gera um conflito intrínseco quando você tem as mesmas pessoas, os mesmos juízes, eles são alta direção do Tribunal Superior, eles também são alta direção da administração eleitoral. Isso assim, no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, imagina o seguinte, tem lá uma colisão de veículo, aí uma das pessoas envolvidas é um juiz, e de repente, por alguma sorte ou azar, ele está lá na vara dele, de repente aquele processo onde ele se envolveu numa colisão cai para ele julgar. Não tem discussão, a lei é clara. Ele não pode. Ele não pode, ele está impedido de julgar. Sim. Quando você olha para o Tribunal Superior Eleitoral, para mim é a mesma coisa. Como cidadão comum, eu não sou advogado, mas eu olho e digo assim, poxa, não faz sentido o cara ao mesmo tempo ser um ministro, né, da alta direção do tribunal e ele é um diretor de operações da administração eleitoral. Ele está envolvido em duas atividades que são completamente conflitantes e diferentes. Eles deviam estar protegidos. Nós deveríamos elevar esses ministros para perto do Supremo. E essa parte operacional devia ser delegado para técnicos, né? Com certeza. Tanto porque a parte técnica que eles agora têm como função, se dá um problema, eles têm que julgar o problema deles mesmos. Não faz sentido isso aí. É a mesma coisa você pegar e falar assim, ó, bandido, você agora é o juiz do seu caso. É isso que você está falando, né? Eu acho que essa é uma evolução que seria interessante. Já existem alguns projetos de lei, isso está sendo discutido. Tem o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, tem lá uma proposta de PEC nessa direção. Esse assunto tem sido discutido na bancada do Novo, já tive conversa. Como eu não tenho vinculação política, embora a gente esteja fazendo um trabalho para o PL, a gente não tem nenhuma vinculação política. Então, a gente conversa com diferentes... Por que você aceitou fazer esse relatório? Eu vou contar para você. Então, o que aconteceu? Eu estava naquela linha que eu te falei da gente tentar levar contribuições diretamente para o TSE e não havia receptividade nesse sentido. Aí, almoçando com um colega do ITA, poxa, o que a gente podia fazer para ajudar? Aí, de repente, aquela conversa de botequim, a gente falou, poxa, e se a gente criasse um instituto sem fins lucrativos especializados nessa área? Né? Eu tenho uma experiência bem sucedida nessa área. Em 1990, eu fui presidente da Associação dos Engenheiros Formados no ITA. Legal. E provocado lá por um colega, que era brigadeiro da aeronáutica, falou, poxa, por que vocês não reúnem aí os colegas, não criam uma fundação para apoiar a escola, para apoiar outros institutos com projetos de pesquisa? E aí a gente achou legal a ideia e com um grupo de amigos nós criamos a Fundação Casimiro Montenegro Filho no final de 1990. Casimiro Montenegro foi um visionário, que foi, né? O ITA foi criado. Ele criou? Ele teve a visão de criar o ITA, entendi. Mas ele enxergava a indústria aeronáutica. Era sensacional dizer, eu preciso formar profissionais qualificados, porque isso vai ser a base para construir avião lá na frente. Pode o cara crer. Teve essa sacada. Da hora demais, cara. E eu tive o privilégio, porque ele morava no mesmo prédio que a minha mãe mora até hoje. Pode crer. Então, os filhos dele eram meus amigos de infância, de bolinha de gude e tal. Dá. E meu pai morreu cedo,
Então, ele, para mim, foi meio que uma figura exemplo, né? E a gente sentava lá na sala dele, ficava brincando e tal, e ele chegava e dizia, vocês têm que fazer engenharia, o Brasil precisa de engenheiro. Ele teve 5 filhos. O único que foi engenheiro, que fui eu, era um filho, digamos assim, por afinidade. Um dia ele falou, você vai lá, vai conhecer essa escola, e eu fui, e acabei me interessando e me formei. Então, quando a gente teve a oportunidade de criar a fundação, a gente fez uma homenagem a ele, em agradecimento a ele, né? E essa fundação deu muito certo. Essa fundação já apoiou, nos últimos 30 anos, centenas de milhões de reais de projetos nas mais diversas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Na hora demais. E ela é liderada por um time de colegas lá, e deu muito certo, porque é uma coisa que já faz mais de 30 anos, né? 32 anos, está fazendo agora, e funciona muito bem, né? Engenharia é importante pra caramba, né? Então, quando a gente sentou no ano passado, pô, será que a gente pode fazer uma coisa parecida, de repente, especificamente para essa área eleitoral? E aí surgiu o Instituto Voto Legal. Isso aconteceu em setembro, outubro do ano passado. E aí, naturalmente, eu falei, pô, a gente vai falar com os partidos, vai ter todo mundo querer fazer processo de fiscalização. No começo, isso não aconteceu. Não aconteceu. Aí eu já estava até quase que desistindo, até que um dia me liga o presidente do diretório do PL em São Paulo. Poxa, olha, você recebeu aqui, foi indicado aqui, você quer vir conversar com a gente? Falei, claro. E aí quem indicou foi o ministro astronauta, Marcos Pontes, porque ele é colega do Ita mais novo. Pode crer. Tem um amigo meu, que é da mesma turma dele, o Bagual, e aí um dia me liga, pô, o Marcos quer conversar com você, esse assunto aí é do interesse do presidente, quem sabe você ajuda a gente aqui a compreender melhor isso que você está fazendo comigo. Ele me chamou, fui lá, conversei com ele. Aí, o que aconteceu? Ele foi ser candidato, pré-candidato a deputado pelo PL. Então, quando surgiu essa conversa ali, ele falou, olha, tem um colega meu que é dessa área, que podia ajudar. Foi assim que surgiu a conversa. Contato, sim, entendi. E aí eles chamaram a gente começou a conversar. Em julho, a gente foi contratado. Eles falaram, não, vocês têm que montar uma equipe. Aí a gente montou uma equipe de 4 engenheiros, todos na minha época lá do ITA, todos com muita experiência, complementares. Fomos contratados em julho e a gente vem fazendo. Nós estamos agora na última etapa, que é essa de análise após a eleição, né? Legal. E bom, esse relatório ele foi usado para... tem vários argumentos, né? É um relatório gigantesco, tem muita coisa ali. O argumento que foi mais usado foi o argumento que nas urnas de que não são de 2020 para baixo, as urnas antigas, elas não têm uma diferenciação entre urnas. Todas as urnas têm o mesmo código serial, é uma coisa assim? Vou contar a história. Na realidade, o processo de fiscalização e auditoria é um processo que faz parte das atividades da eleição. Então, isso é muito bem estruturado e não é novidade. O Tribunal Superior Eleitoral, ele publica sempre, em geral, em dezembro do ano anterior, uma resolução que é específica para regular fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Então, para essa... Ele prevê que alguém vai fazer isso, então? Claro. Entendi. Nós estamos fazendo um trabalho técnico que está absolutamente dentro das instruções que o TSE faz. E não é uma coisa nova, né? Quer dizer, isso nas últimas, sei lá, 10 eleições, sempre aconteceu. Quer dizer, o cara vai fazer um ano antes, ele diz, olha, a eleição precisa ter lá uma fiscalização. Essas regras vêm naturalmente evoluindo. No ano passado e nesse ano houve um avanço de transparência muito importante, com várias ações relevantes. Primeiro, o ministro Barroso criou a Comissão de Transparência Eleitoral e convidou várias organizações, incluindo as Forças Armadas, né, e OAB e outras organizações, dizendo, olha, era importante que vocês todos venham dar contribuição. Universidades, né? Por exemplo, esse ano, pela primeira vez, o TSE distribuiu o código-fonte para 3 universidades. Então elas sabem, elas conhecem a... Em parte, porque o prazo é muito curto e o código é muito grande. Então você pega, por exemplo, o relatório da Unicamp, o cara diz, olha, a gente estudou aqui, mas quando você vai ler o relatório no detalhe, no finalzinho ele diz assim, para a gente emitir um relatório de fato assertivo, num software complexo como esse, a gente precisaria fazer uma exploração detalhada do código-fonte e a gente precisaria fazer testes em condições reais de uso. Como isso não foi feito, o nosso relatório é apenas parcial, né? O que está tudo bem, não tem nada de errado. Bom, então, são avanços. O que eu digo é que, naturalmente, a Justiça Eleitoral vem evoluindo. A gente sempre gostaria que fosse mais rápido. Mas isso é normal, tá certo? Enfim.
Aí, o que acontece nessa resolução? Essa resolução deles, assim, tem um calendário eleitoral, aí vai ter um encontro com as entidades fiscalizadoras e os partidos. Então, no dia 1º de agosto, teve um encontro lá no TSE, a gente foi, eles distribuíram uns folhetos, eles fizeram uma apresentação, mostraram lá como é que seria o processo. Então, esse relatório não é que na semana passada a gente teve uma ideia. Isso é um trabalho de meses, aonde, quando a gente foi lá no dia 1º de agosto, uma das coisas que eles apresentaram foi um folheto que se chama Glossário das Eleições Informatizadas de 2022, onde eles descrevem, muito bem feitinho, cada elemento importante. Então, o que é um boletim de urna? É um arquivo gerado com os resultados. Se você quiser fazer testes da totalização, se você quiser conhecer os resultados daquela sessão onde você votou, tem lá um arquivo que é publicado no site, além do papel que a urna imprime. Tem um segundo arquivo, que é o registro digital do voto. Então, é lá uma planilha onde os votos são registrados. Então, se houver uma demanda de recontagem, o TSE publica lá. E pela primeira vez, é uma inovação positiva, o TSE resolveu publicar um terceiro arquivo, que chama arquivo log de urna, que está nesse documento, lá nesse glossário definido, que ele diz o seguinte: olha, o que é um log? É como se fosse um prontuário médico, um diário de bordo. Ele tem todas as atividades, todos os eventos que a urna realiza, desde que ela é preparada no TRE, aí ela é carregada com software, depois ela é testada, aí na véspera os caras testam de novo, fazem o primeiro turno, aí imprime zerésima, votação, BU, aí depois tem que preparar para o segundo turno, tem que testar de novo, e quando foi no dia seguinte do segundo turno, o segundo turno foi dia 30, né? No dia 31, o TSE publicou no site, né, todos os arquivos log de urna das quase 500 mil urnas. Eu acho que isso é um avanço extremamente positivo. E o que faz com isso? Ora, aquele documento que eles nos entregaram lá em 1º de agosto diz assim: o log de urna é um elemento importante de auditoria para os partidos políticos e entidades fiscalizadoras. Ora, o que nós fizemos? Nós seguimos as instruções do TSE. Se o TSE nos dá um documento, faz uma apresentação, publica o arquivo no site e diz: olha, esse aqui é o elemento de auditoria que você tem que dar atenção. Nos outros dois arquivos, no BU e no RDV, não está escrito isso. A função é para outra coisa. Para a auditoria é esse aqui. Bom, já sei que é um elemento importante. Como é que eu faço? Eu tenho que voltar lá na resolução que o TSE publicou e tenho que estudar. O que está escrito na resolução que pode ser feito ou deve ser feito após a eleição? Aí você tem lá uma seção que diz assim: verificação extraordinária após as eleições. Aí tem um artigo que diz: após as eleições, os partidos ou as entidades fiscalizadoras podem pedir uma verificação extraordinária. Quando é que faz isso? Quando surge algum indício, algum fato, alguma circunstância que está documentada, está evidenciada. Então, no nosso caso, o partido foi lá e pediu: olha, isso é uma atividade administrativa, isso não é um processo judicial, isso é uma coisa comum. Institucional, previsto total. Por eles. Sim, eles mesmos, eles criaram essas regras. Claro. Sim, sim. Nós não estamos, ninguém é maluco aqui. Gente, claro, não tô, só pra galera entender. Nós estamos fazendo um troço que eu quero dizer: olha, nós fomos lá e disse, é assim que tem que fazer. Está aqui a regra, está aqui o calendário eleitoral, está aqui a resolução, está aqui o glossário que define. Beleza. Então, define, o cara publica o log, explica o que é, tem a regra na resolução. Mas vem cá, como é que eu vou saber se está certo ou está errado? Certo? Porque é disso que se trata. Eu preciso, né, o time precisa analisar. Tem um outro documento que faz a especificação técnica, que é assim: formato dos arquivos de log. Está lá no site do TSE. Aí nós fomos estudar o documento. Aí o documento diz assim: o que é um arquivo de log? Arquivo de log é o arquivo onde são registrados em cada linha um evento que aconteceu na urna. Então, liguei a urna, carreguei um software. Cada urna individualmente. Cada urna gera o seu. Sim, entendi. Né? Cada urna gera o seu. Aí, quando entra na eleição, diz assim: eleitor foi identificado com a biometria. Antes disso, tem assim: mesário digita o título do eleitor. Então, tudo que lá, acontece tudo lá. Eleitor coloca o dedo e a biometria deu certo. Ou biometria deu errado. Tenta o segundo dedo, tenta o terceiro dedo, está tudo lá. Pode crer. Aí, de repente, diz assim: o cara foi autenticado, pode votar. Aí tem
Eleitor votou deputado federal, eleitor votou deputado estadual, senador, governador, presidente, beleza, vamos em frente. Então, cada linha é um registro de uma atividade. E aí, a gente olhou para isso e falou, bom, nesse prazo curto, como é que eu vou fazer uma análise de um negócio desse tamanho? Porque quantas atividades você acha que uma urna realiza e tem registro em cada linha ao longo de alguns meses? Porque lá de setembro até agora, início de novembro. Tem ideia, não? Milhares, sei lá. E é isso aí, 10 mil, 12 mil, 16 mil. Sim. Uma urna. Pode crer. Porque tem todos esses detalhes. Seria todas as humanamente impossível ir linha a linha de todas as urnas. Claro. Aí nós olhamos para aquilo e falamos, bom, tem quase 500 mil de urnas. Cada urna tem 10, 12, 15. Esse troço vai dar bilhão de linha. E deu. Nós temos uma base de dados montado que tem 4 bilhões, 287 milhões, e uns quebrados, de linhas. De todas as urnas juntas. Pode crer. Como é que a gente faz isso? Antigamente não dava para fazer. Hoje tem análise de dados. Hoje tem plataformas na nuvem. Inteligência você cria, artificial, claro, você vai lá, coloca essa base de bilhões e você diz assim, eu queria saber em todas as urnas quantas vezes apareceu a mensagem urna desligada pela chave. Aí o cara vai lá, faz a conta, o programa faz automático, de repente diz 80 mil. E ele faz isso em segundos. Pode crer. Então, a gente passou a ter, com esse avanço da transparência do TSE, que é publicar o log e documentar como é que deve ser. E pelo avanço da tecnologia, possivelmente há 5 anos atrás, 4 anos, não dá para fazer isso. Sim. Seria muito caro. Hoje não é. Hoje está na nuvem e a gente faz. E aí, quando a gente estava montando essa base, né, que começa a carregar de todas as sessões no Brasil inteiro, de repente, o time técnico liga para a gente e fala, olha, tem uma coisa estranha aqui. Eu falei, o que foi? Não, a gente está montando, está dando certo, estamos baixando as coisas do site, estamos subindo, criando a nossa base, mas na hora que a gente vai verificar quantas incidências únicas, quantas vezes aparece cada número de série de urna, tem um número estranho aqui que já está aparecendo algumas centenas de milhões, e na hora que a gente colocar todos os estados, aqui vai dar bilhões de linhas. Eu falei, mas um número estranho, como é isso? Não, tem um número aqui, que é o mesmo número, que não é um número de série válido, porque ele é 67 milhões, uns quebrados, e o número máximo de série da urna é 2 milhões, né? Que é o das urnas novas, vai 2 milhões e 500 mil, lá sei. Pô, então 67 é um número espúrio, ele não faz parte da faixa de numeração. Eu falei lá pro time, falei, cara, você desculpe aí, vocês estão fazendo um trabalho muito legal, vocês estão ajudando a gente, mas deve ter um erro no seu programa. Não, desculpe, vocês são um pessoal competente, mas esse negócio que você está me falando é impossível. Não pode ter um número de uma urna com 1 bilhão de linha. Quem colocou esse número lá? Esse troço está errado. Então, faz um favor para mim, senta aí com o time, dá uma olhadinha, quem sabe tem um errinho no programa e tal. Isso foi numa quarta-feira. Aí voltou, chegou na quinta, no final do dia, ele me liga e falou, olha, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Falei, então dá a boa primeiro. Falou, a boa notícia é que o nosso programa está certinho, estamos baixando direitinho, estamos montando, não tem erro nenhum. Eu falei, uau, e qual que é a má notícia? A má notícia é que tem um problema complicado aí. Eu disse, qual que é o problema? Tem um número aqui que está aparecendo 2 bilhões de vezes. Não pode. Eu falei, ih, rapaz, então vamos fazer o seguinte, se era quinta, final do dia, eu falei, sexta, amanhã, com calma, vou chamar mais 3 colegas que conhecem isso melhor do que eu. Tem um colega da Unicamp que é muito bom, vamos sentar aqui, vamos entender. Aí olha para o número, olha para a base, faz umas pesquisas, vai no site do TSE, baixa um log, faz um teste aqui e ali, tem um erro aí. E aí o que acontece? Em todas as linhas, de todos os logs, de todas as urnas, de modelos antigos, que são os modelos que não são a última geração de 2020, existe esse número em todas as linhas, de todas as urnas, o mesmo número, né? E esse número se refere ao número de série, como se fosse o RG da urna. Isso. Se você pegar microfone, aquela câmera, meu celular, cada equipamento eletrônico tem um número de série único para identificá-lo. Por que existe esse campo? Aí, de acordo com a especificação técnica do TSE. Do glossário lá que eles mandaram. É formato dos arquivos log, está no site do TSE. Você vai lá e diz... É o padrão deles. Claro, ele diz assim, um log registra em cada linha um evento que ocorreu na urna.
E o formato é esse aqui. Tem um campo de data, um campo de hora, enfim, tem outras informações, severidade, não sei o quê, e tem um campo que é o código de identificação da urna. Por quê? Porque você, na hora que vai registrar a atividade, que é o campo que vem na frente, que é onde diz o que aconteceu, esse negócio é feito para que você possa garantir, vincular aquela linha, aquela ocorrência, aquele evento com a urna física e com o momento. Então, tem duas informações que o programa que gera o log, ele lê do hardware. Então, na hora que ele vai registrar aquela atividade, por exemplo, eleitor identificado com biometria, quando ele conclui aquela atividade, ele vai lá no hardware, lê o relógio, lê a data, lê a hora, diz, esse cara foi identificado com a biometria às 11 horas, 11 minutos, 53 segundos. Bota esse troço lá. Aí, ele, na sequência, ele lê o número de série da urna. Ele diz, esse teste com biometria, que esse eleitor, aconteceu na urna 1.537.239. Bota lá o número, para garantir que cada atividade ocorreu fisicamente naquela urna. Até porque se der um problema, você pode ir na urna específica averiguar o que aconteceu com ela. É como garantia. Sim. Então, você fala assim, quando você vai lá, seu notebook, seu celular deu problema, você vai lá na loja e diz, está aqui a nota fiscal, está aqui o número de série. Né? Ora, na hora que você vai registrar essas atividades e o número de série está errado, independente de qual é a causa, isto é um indício de que algo funcionou mal. Sim, não era para ter cada uma um número de série individual com parâmetro de 2 milhões de linhas lá. Exatamente da forma que está especificado no documento que o TSE publicou. Pode crer. Ora, qual que é o nosso trabalho como engenheiro? A gente olha para o documento de especificação, a gente olha para o arquivo e diz, tá igual? Que é o que a gente esperava que fosse. Tá igual, tá certo. Beleza, ó, tá certo, ó. Beleza, podemos assinar que tá certo. Tá diferente? É um indício de mau funcionamento. O que diz a resolução do TSE? Diz, olha, quando houver indício de mau funcionamento, você pode pedir uma verificação extraordinária. Isso é um ato administrativo. Está previsto. Você vai lá na resolução, aparece. Até é engraçado porque é o artigo 51, que é uma boa ideia. Né? O pessoal fica fazendo brincadeira. Mas tem lá uma seção que é verificação após as eleições. Então, primeiro você diz que se houver algum indício, como é que faz indício? É auditoria. Por que faz auditoria? Porque está escrito na resolução do TSE que é para fazer. Como é que faz? Usa o arquivo de log que ele disse que é para usar. Sim. E como é que eu sei se o arquivo de log está certo ou está errado? Eu comparo com a especificação técnica do documento que o TSE publicou. Então, é um trabalho de engenheiro básico, totalmente técnico. Apolítico, apartidário, técnico 100%. Isso. Aí, quem é que contrata a gente? O partido. Por quê? Porque está escrito na lei que os partidos podem fiscalizar. Como eles não têm equipe, e a gente tinha criado um instituto para prestar esse serviço, é uma coisa pioneira, eles resolveram fazer esse trabalho e contratar a gente, é isso. Consegui explicar? Sim, entendi bem. E então, quando vocês apresentaram esse documento, eles não deram nenhuma resposta. Eles nem falaram, realmente isso está errado, nada. Você diz o TSE? O processo aconteceu assim. Quer dizer, a gente nesse momento, não estou nem falando com o TSE, nós estamos fazendo um trabalho técnico, dentro da regra lá, da resolução, entrega para o partido e falou, olha, tem esse problema aqui, tem outros que eu vou comentar, mas claro, tem esse problema aqui. Aí disse, como é que é isso? Eu disse, olha, está aparecendo um número aqui, que esse número é inválido, ele não podia aparecer aqui. E apareceu nessa urna? Eu falei, não, apareceu em todas. Como assim? Pois é. Rapaz, mas isso é um problemão. Eu falei, parece que sim. Como é que faz? Eu disse, tem lá a resolução. Você vai lá e diz para os caras, olha, achei esse negócio aqui, vamos fazer uma verificação? Está previsto. Não tem, ninguém está atacando a democracia. O que está escrito na democracia, né? Não, o processo democrático. É o que está escrito na resolução do TSE. Sim. É o que está escrito no glossário, onde eles dizem que é para usar aquele arquivo, e é o que está escrito na especificação técnica. Vocês estão jogando nas regras, 100%. Claro. 100%. Claro. E ninguém inventou isso semana passada. Nós estamos fazendo esse trabalho desde julho. Isso aqui é a quinta, sexta etapa. E as regras quem escreveu foi o próprio TSE. Evidente, a gente está seguindo as regras que o TSE definiu. Não podia ser de outra maneira. Pode crer. Né? Então, assim, ninguém está atacando ninguém. Bom, Como que foi essa conversa quando vocês apresentaram esse erro gigante? Porque deve ter sido assim, esse é um erro, primeiro, eu imagino quando vocês nós levamos um susto. Primeiro nós levamos um susto. Aí, quando a gente descobriu esse erro, aí aconteceu um fenômeno
inesperado, que foi assim. A gente estava lá fazendo o nosso trabalho, era um feriado, e aí o pessoal do partido estava viajando, era um feriado, 15 de dezembro tinha, né? O pessoal emendou a segunda-feira e tal. De repente, a gente está lá escrevendo com alguns colegas, e eu não sei como aconteceu, mas às vezes tem várias pessoas trabalhando, de repente um dia aparece no jornal. Aí alguém liga, rapaz, você publicou seu relatório? Eu falei, não, esse troço é confidencial. Mas está aqui no jornal. Vazaram. Vazaram, Aí o jornalista começa a ligar, eu olhei, fiquei nervoso, falei, rapaz, que coisa. Isso é problema. Aí eu logo escrevi uma notinha e falei, olha, nós estamos no meio de um trabalho, isso ninguém publicou nada, esse documento é obsoleto, a gente está em construção, não está assinado, a gente ainda está trabalhando, esse é um processo em construção. Nós começamos em julho e vamos terminar em dezembro. Quando surgir um relatório final, quem divulga isso é o partido. A gente, por contrato, nem pode divulgar. Tudo que a gente faz é confidencial. O partido é que passa para o TSE. Nosso trabalho é exclusivamente técnico. Bom, aí deu aquela confusão, mas quando deu a confusão, a turma do PL já liga. Pô, você tem que vir no escritório amanhã, né? Que era quarta-feira. Eu fui lá no escritório, expliquei o que era. Eles, bom, tudo bem, deixa aqui que a gente vai estudar. Aí passou sexta, era quarta, né? Quinta, sexta. Aí na sexta, no final do dia, falou, olha, vamos ter que fazer uma reunião amanhã, sábado de manhã, porque sócio é muito grave. Tá bom. Aí fizeram uma reunião, aí trouxeram lá o advogado o advogado deles lá, que cuida desse assunto, e ele começou a fazer pergunta, mas o que é isso? Por que é esse problema? O que acontece? A gente explicou e falei, olha, isso aqui é um troço que está previsto, administrativo, quando a gente acha problema. Mas isso é fraude de jeito nenhum, não estou falando nada disso. Estou dizendo que existe uma coisa que a gente chama isso em auditoria de desconformidade. Quer dizer, devia estar igualzinho o que está no documento. Está diferente, não está conforme, é só isso. Não quer dizer nada mais do que nada mais do que isso. Quer dizer assim, olha, tem uma coisa aqui que está em desacordo com aquilo que o TSE disse que devia ser. Mas é um mega desacordo, né? Mas tem outros. Sim, esse é um. Vou falar de mais 3. Legal. Bom, aí como é que faz? Eu disse, olha, está escrito aqui que depois da eleição você pode pedir uma verificação extraordinária. Aí o cara olhou e falou, não faz sentido. Então não é nenhum processo judicial. É um processo administrativo. Eu falei, mas eu não sei fazer isso. Isso aí é a área de vocês aí. Não, tudo bem. Aí fizeram lá o pedido administrativo, anexo o nosso relatório, e aí veio a primeira resposta. Por que vocês só pediram o segundo turno? Nós não pedimos nada, nós fizemos um trabalho técnico. Não, o advogado pediu. Bom, então fala aí com o advogado. Pô, mas é só segundo turno? Eu falei, não, claro que não. A urna começa a funcionar lá em setembro, passa no primeiro turno, faz o que tem que fazer, passa no segundo turno. Depois o advogado explicou por que ele pediu só segundo turno, e era uma razão logística, operacional, que é assim, disse que quando você faz um pedido desse na Justiça Eleitoral, um partido faz, eu não sabia, eu vi depois quando ele fez a coletiva, ele disse, olha, a gente tem que notificar todas as pessoas que podem ser influenciadas por esse nosso pedido. Nós só pedimos segundo turno, por quê? Porque aí eu falo com um candidato, com outro candidato, os partidos aí que são... Mais burocraticamente fácil de resolver se ele for fazer, ele explicou para mim assim, se eu for fazer no primeiro turno, são 30 mil candidatos, não vou conseguir avançar nunca. O TSE pode tomar uma decisão, e aí a decisão, claro, do tribunal, ele informa para todo mundo. Mas quem está pedindo, tem lá uma obrigação, lá, acho que é da parte operacional, que você tem que avisar todo mundo. É impossível. Então a gente pede só isso aqui, porque a gente consegue avisar. Mas isso é definitivo? Não, isso aqui é só uma forma de entrar. Só para iniciar o processo mais rápido. É só para iniciar, Aí o TSE respondeu dizendo, não, mas tem que falar do primeiro turno. Aí eles ligaram para a gente, não, tudo bem, a gente faz um adendo e explica aqui, que já está incluso aí o primeiro turno, porque o log é uma coincidência que aconteceu no segundo e no primeiro turno. Claro. Você já apontou o primeiro turno já. Sim. O log é o mesmo. Quer dizer, às vezes a urna de uma sessão é usada numa sessão no primeiro turno, às vezes ela é usada em outra sessão no segundo turno. Não, são poucas, mas acontece. Ou quebra, enfim, tem... O processo é complexo, né? Claro, 500 mil urnas, né? E é bem feitinho. No Brasil inteiro. Não, nós fazemos eleição, funciona. Sim. Funciona. Quer dizer, o que nós estamos fazendo é apenas uma oportunidade de avaliar e de sugerir melhorias. É só isso. Eu gosto do sistema, acho que a gente tem um bom sistema. Como qualquer tecnologia, dá para melhorar. Claro. Você não compra um telefone novo porque ele é mais bacana? Sim. É igual, mesma coisa. Bom, aí veio aquela resposta difícil, mas aí, na segunda vez, veio uma resposta técnica, onde eles, então, pegaram os nossos relatórios dizendo, não concordo com isso que você falou está errado, não concordo com aquilo.
Tá bom. Aí eles têm a opinião deles, a gente tem a nossa. É comum, você não senta no boteco, cada um pensa uma coisa, claro. Os caras acham dele. Então, aí o partido diz, bom, eles mandaram uma resposta dizendo que vocês só falaram bobagem. Eu falei, a gente não falou bobagem, a gente é do ramo. Então, vocês vão ter que responder de novo. Tá bom. Então, hoje a gente entregou o relatório com a nossa posição de todos os itens. Agora, você tem, de um lado, pessoas que, naturalmente, vão defender a sua posição técnica. Justo. Do nosso lado, nós estamos fazendo nosso trabalho de auditoria isento. Podemos pensar diferente? É normal. Mas qual é o argumento que eles dão para explicar que todas as urnas antigas têm o mesmo RG? É um argumento que eles... E eu posso falar porque eles publicaram o relatório, senão não poderia falar. Mas eles dizem assim, olha, você poderia usar o código de carga, que é um código que é gerado lá toda vez que carrega um software, para associar o arquivo de log a cada urna. Porque vocês estão dizendo que não dá para associar. Eu disse, olha, talvez a gente tenha sido mal compreendido. Nós até concordamos com vocês que, de fato, o código de carga pode vincular aquele arquivo log àquela urna física. Então, como dá para fazer esse... Dá para associar o log, o arquivo. Ou seja, ele diz assim, poxa, mas vocês disseram que não dá para associar? Eu disse, não foi bem isso que a gente disse. Mas que bom que você está dizendo que o código de carga vincula, né, diretamente aquele arquivo de log com aquela urna física. Então, essa dúvida não existe, nós estamos de acordo com vocês. Existe uma urna, não tem o número de série, mas tem o código de carga. Então, esse log e essa urna estão associados. Beleza. O log continua errado. Que explicação eles deram para ter um log errado ali? Tipo, de onde surgiu esse número? Eles não explicaram. Eles só... Não, isso não explicaram. Eles disseram, não, você está dizendo que esse número está errado e isso não é problema. Eu disse, claro que é problema. Para mim é muito simples. Vocês fazem um documento dizendo que o número deve ser feito desse jeito, e no log está de outro jeito. Isso para mim é um erro. Vocês disseram que é um problema. Não é... Claro. E agora estão dizendo que não é, né? Enfim, é natural. Sim. Vamos lá, é natural. É político, né? Natural não é. Se a gente estivesse num país sério, seria uma puta crise essa que a gente estaria... Não, o que eu digo é o seguinte, o que é que no mundo... Eu vou fazer uma brincadeira que eu sempre falo com os meus filhos, aprendi com a minha tia, né? Ser humano é composto 99% de emoção. 0 de razão, agora 1% de características desconhecidas que tornam o ser humano muito complexo. Por que o cara não diz, não, de fato, vocês pegaram um erro, vocês têm razão, vamos sentar junto e vamos conversar. Para mim, essa seria uma reação madura. Sim. Mas isso não aconteceu. Como não aconteceu, e é normal que pessoas pensem diferente, quando você faz auditoria e você tem uma visão diferente, então aqueles técnicos pensam de uma maneira e quem está auditando pensa de outra, o que a gente propôs? Cria uma comissão técnica independente. É como uma comissão de arbitragem, é muito comum isso no setor privado. Então você diz assim, vocês pensam de uma maneira, nós estamos trabalhando para o partido, claro, o partido tem interesses eleitorais aí, o nosso trabalho é técnico, mas vocês pensam do jeito A, a gente pensa do jeito B, e são maneiras diferentes de pensar. Como é que um juiz forma opinião para tomar uma decisão? Como é que os ministros ali vão tomar uma decisão jurídica sobre um tema tão técnico? Você normalmente chama um terceiro. Então, o que a gente disse? Vamos criar, vocês criam uma comissão técnica independente. É claro que os membros têm que conhecer o assunto, têm que ser especialistas e tal, e eles não podem nem estar ligados com o partido e nem estar ligados com a justiça eleitoral. Vocês têm que trazer aí professores universitários, especialistas, formam uma comissão, 5 caras, lá sei. Esses caras vão analisar os argumentos que nós apresentamos, os argumentos que vocês apresentaram, e vão emitir a opinião deles independente. Aí, quando isso acontecer, o tribunal vai tomar a decisão. Quem toma a decisão final é o tribunal. E aí o tribunal pode decidir qualquer coisa. Sim. Ele vai avaliar as opiniões. Mas o nosso trabalho é estritamente técnico. E aí, como eu comentei, tem outros indícios de mau funcionamento. Porque na hora que apareceu essas coisas na imprensa, até quando vazou, vários grupos que estão estudando esse assunto começaram a nos procurar, dizer, também achei isso, também achei aquilo. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. Sim. Então, eu tenho até um amigo que fez, ele achou umas paradas esquisitas também. Então, aí os caras acham. Algumas coisas, muitas coisas, os caras mostram pra gente, não, isso é normal. Bom, mas é estranho. É estranho. Mas por que tem dúvida? Porque não tem documento publicado. Se tivesse documentação detalhada, bem feitinha, por exemplo, nesse negócio do log, tem o documento. Então, não tem dúvida. Está errado. Não é minha opinião, é sua, está no seu documento. Sim. Eu só estou mostrando para você que o arquivo está diferente do que vocês disseram que tinha que ser. Mas, por exemplo,
Alguém chegou e falou assim, pô, mas tem aqui urna desligada pela chave. Falei, mas isso é normal. Ele disse, no meio da votação, não. Aí a gente foi olhar e falou, você tem razão. Né? Aí vai na base, porque agora tem a base, né? Vira para os estatísticos, faz uma busca aí. Quantas urnas ligadas pela chave? Quantas linhas de eventos de urna desligado pela chave diferentes tem? Agora, eu quero saber só os eventos que acontecem das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde no dia da votação. Então, ou aconteceu no dia 2 de outubro, ou aconteceu no dia 30 de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde. Por quê? Porque o estranho é desligar no meio da votação. Sim. Porque para desligar, o mesário tem que levantar da mesa, botar a mão no bolso, pegar a chavinha, que é uma chavinha dessas de armário de academia, aquela chavinha, o cara vai lá na traseira da urna, encaixa a chavinha e desliga. Então, ele só vai fazer isso se a urna travar. Sim. Porque a urna tem bateria, ela não fica sem energia, então ele só vai desligar se der um problema. Procura aí. Ih, rapaz, no primeiro turno apareceu 80 mil vezes. Eu falei, de desligado pela chave? Ele disse, é. E no segundo turno, 75 mil vezes. Eu falei, rapaz, quer dizer que mais de 150 mil vezes urnas travaram. Sim. Porque a única razão para o cara desligar pela chave é travar. Sendo que são 500 urnas, então é quase tipo um quinto de todas as urnas travaram. O que é um... É bastante. É bastante. Bastante. Nós estamos dizendo que é fraude de jeito nenhum. Nós estamos dizendo, olha, isso é um segundo indício de que alguma coisa não funcionou direito. Sim, sim, sim. Qual é o nosso papel? É mostrar um indício e pedir a eles para fazer uma verificação extraordinária de acordo com a regra que eles publicaram. Tão simples quanto isso. Bom, mas só desligou pela chave? Só isso que aconteceu? Aconteceu uma outra coisa estranha. E já foi um outro cara. Porque as pessoas ficavam mandando para a rede social. Tá todo mundo interessado Os caras mandam. Olha aqui, apareceu o nome de um eleitor. Eu falei, não pode. O nome do eleitor não pode aparecer. Não, mas apareceu. Aí tem um carinha que teve a paciência de sair buscando, ele também baixou, me manda uma planilha. Aí diz assim, olha aqui que interessante. Eu achei aqui 200 incidências em que pinta uma mensagem de erro, aí diz erro, não sei o quê, erro na exibição do texto, aí tem lá um nome, completinho. Roberto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. João, nome da pessoa. Falei, rapaz, mas tem o nome da pessoa. Tem a hora que o cara estava votando? Tem lá a hora, porque o primeiro campo é o carimbo da hora. Então aparece assim, 11 horas da manhã, 15 minutos, 33 segundos. Opa, erro, nome do cara. E aí a urna trava. Por que ela trava? Porque a mensagem seguinte é urna desligada pela chave. Então, tinha um evento desligado pela chave, que é um indício, e tinha um segundo evento, que é apresentar o nome em aberto, porque não pode. Isso pode ser secreto, né, em teoria. Então, tem dois tipos de sigilo de voto que são fundamentais. Um é o conteúdo. Você votou no José, o candidato José, não pode aparecer que Monarque votou no José. Então, é o sigilo do conteúdo do seu voto, que é muito importante, é constitucional. Mas tem um outro sigilo que também é importante, que é Monarque votou na sessão tal, às 11h15 da manhã. Isso é a proteção do seu sigilo do ato de votar. Também não pode violar. Então, nós identificamos isso como um indício, dizendo, olha, encontramos lá umas 200 incidências de violação do sigilo do ato de votar quando aparece o nome do eleitor junto com a mensagem de erro quando a urna travou. Pode crer. É só isso? Aí um outro cara falou, rapaz, mas tem um número aqui, deixa eu checar. E esse número é título do eleitor. Ah, então tem outras centenas, sei lá quantas, 600, tem lá uma quantidade, de mensagens de erro em que aparece o título do eleitor, que também é um dado pessoal. Ora, o que é isso? Isto é um indício de que houve mau funcionamento, porque se estivesse funcionando bem, não travava. Sim. 2, não exibia dados pessoais do eleitor. Então, esse é um terceiro indício, tá bom? E tem um quarto tema, que aí não é um indício, aí é uma posição técnica, e que não é nova, não é desse relatório, eu tenho um artigo publicado já desde o ano passado. Em junho eu fui lá no TSE dizendo para eles, olha, vocês precisam colocar um certificado digital ICP Brasil na urna. O que é isso? Isso é o seguinte, quando você vai emitir, já emitiu nota fiscal eletrônica, você tem que ter um certificado. Aquilo é um certificado digital ICP Brasil. Entendi. Que você comprou da Serasa, CertSign, um cara desse aí, Valide,
compra de uma empresa, bota lá no seu computador, bota no seu token. Por quê? Porque tem um ecossistema de certificação digital, que é uma cadeia de confiança independente. Que se você tiver o certificado que você comprou de um cara que é credenciado, você vai lá e gera o seu documento, a sua nota fiscal, você manda para mim, você garantiu que o conteúdo é verdadeiro, porque você cumpriu um troço que está na lei. Sim. O que a gente diz para eles? Bota aí um certificado. Não é para mim, não. É para vocês mesmo. É para as pessoas vão confiar melhor. Eles não fizeram. Ora, como a gente precisa dar uma opinião técnica, e na nossa opinião isto é necessário, porque na nossa opinião é isso que diz a lei, e se você vai no site do IGOV, tem o ITI, está lá escrito, documentos eletrônicos precisam ter uma assinatura digital com certificado digital ICP Brasil, para que tenha a garantia, eles chamam de presunção legal de veracidade, a garantia que a lei diz que aquele conteúdo é verdadeiro quando ele for assinado, ou seja, dá para dizer que foi um conteúdo que foi gerado na empresa tal ou na sessão eleitoral tal. Como é um tema que a gente já vem dizendo para eles, a gente incluiu, dizendo, olha, isso aqui é uma oportunidade de melhoria, a gente acha que não ter o certificado é um problema. Eles podem pensar diferente? Claro que podem. Isso é opinião técnica. Eles podem fazer o que eles quiserem, claro. Né? Agora, você está atacando. Não estamos atacando nada. Até porque não é novidade. Nós tivemos lá no ano passado para dizer, olha, era importante vocês colocarem o certificado digital. Eles acham que não precisa, senão eles tinham colocado. Agora, eles fizeram um convênio com o ITI, o TSE fez lá em 2017, para construir uma autoridade certificadora e credenciar. Por que eles não foram até o fim? Não sei. Na mesma época, em 2017, o Inmetro fez a mesma coisa, assinou um convênio com o ITI, que é o órgão que credencia, montou a autoridade certificadora deles, está funcionando desde o começo desse ano. O que o Inmetro faz com isso? Ele gera certificado para a bomba de gasolina, para que quando a bomba for emitir um preço, ela está certificada. Medidor de energia. Então, o Inmetro falou, poxa, eu preciso ter uma autoridade certificadora para que eu possa emitir o certificado, aí os valores de medição de energia, medição de gasolina, esses valores serão certificados na ICP Brasil. Eles têm essa garantia de que o conteúdo é verdadeiro. O TSE fez a mesma coisa, assinou o mesmo convênio, mas não implementou. Eles fizeram um negócio que é deles, aquela história de fazer tudo dentro de casa. Sim. A gente disse, rapaz, faz lá. Já está pronto. É melhor para vocês. Vai trazer confiança. De novo, é uma maneira diferente, técnica, de pensar. Então eles gastaram dinheiro pra caramba criando esse protocolo e não usaram. Eles usaram, eles fizeram uma sala-cofre, eles avançaram. Quer dizer, faltava dar um passo adicional. O que falta? Falta a compreensão de que o protagonista da democracia é o eleitor, que você pode fazer qualquer coisa tecnológica sensacional. Se o eleitor não está confiando, você ainda não chegou onde você precisa chegar. É tão simples quanto isso. Sim. Só que, enfim, nem sempre as pessoas técnicas percebem que o foco não está na tecnologia deles mesmos. O foco está, né, na visão do eleitor que está lá na frente. O eleitor tem que confiar. Sim. Se o eleitor confia, você trabalhou direito. Se o eleitor não confia, tem alguma coisa que você ainda precisa melhorar. É isso. Então foram essas 4 questões que vocês levantaram para eles. Entendi. E aí, na última vez que vocês levantaram essas questões, eles só recusaram e mutaram o partido. A parte jurídica eu prefiro não comentar, Entendi. mas esse tema está meio aquecido. Eu prefiro ficar aqui na parte técnica. Mas na parte técnica, nós temos uma opinião, não é minha, nós temos uma equipe que é diretamente, que aparece o relatório, que são, nessa fase, são 3 engenheiros, mas nós temos umas 10 pessoas que nos ajudam, que são colegas especialistas. Um engenheiro advogado, engenheiro PhD em computação, engenheiro especialista em estatística. Nós temos vários colegas, porque a gente estudou junto, as pessoas se conhecem, um amigo do outro, todo mundo, que nem você teve interesse, Sim. As pessoas têm interesse. Eu estava vindo para cá, ligou um cara, quero juntar vocês aí, precisamos conversar, ou seja, as pessoas estão interessadas nesse assunto. Então a gente recebe muita ajuda. Então não é uma coisa individual, é uma coisa de um grupo de pessoas. Hoje tem uma comunidade... Acho que todo brasileiro
Mas eu tá digo preocupado pessoas que com isso. contribuíram diretamente para sair um relatório de qualidade. Então, estou muito à vontade. Assim, não é opinião individual minha. A Claro, gente está trabalhando com documentos públicos, documentos publicados pelo TSE. Não, para mim ficou muito claro. Informações que foi o TSE que divulgou. Sim. As instruções são aquelas que o TSE definiu que a gente devia seguir e a gente seguiu direitinho. Então, a gente só espera que esse assunto... A bola baixe para a camada técnica, não fica essa disputa lá na esfera política. Por quê? Porque esse é um assunto técnico, ele precisa ser tratado por pessoas técnicas. E como a gente concorda que seja natural que haja pensamentos diferentes do nosso, a gente tem uma opinião. Eles têm todo o direito de pensar diferente, é natural. Traz um terceiro isento aqui. Pega esse terceiro aqui, desde que ele seja especialista no tema, forma lá um grupo, e esses caras vão opinar. Aí quando tiver 3 posições, a deles, a nossa, e um isento, aí quem tiver que tomar a decisão, que é o TSE, vai poder olhar para as 3 alternativas e, de maneira transparente, vai tomar a decisão. Sim, sim. A decisão final é naturalmente do TSE. Sim, o que é um problema, né? Mas muito interessante essas paradas aí, entendeu? Só que conversando com você, eu fico triste, cara. Por quê? Porque você meio que esclareceu para mim aqui todo o processo de inconsistências que aconteceram na urna. Sim. Eles parecem, não tem como rebater você. Você falou, os caras determinaram que a coisa tinha que acontecer de um jeito. Sim. Você foi lá, olhou, aconteceu de um jeito diferente. Isso. Você pede para eles não concordam com você que aconteceu. Eles ignoram o fato, né? Não, eles pensam diferente. Isso é normal. Ignoram o fato, pô. Não pensa. Da onde que eles tiram? Então, como que eles nem se dão o trabalho de explicar por que tem um número inválido? Não, eles explicaram. Algumas coisas eles explicaram, a gente concordou, outras a gente não concordou. O que eles explicaram? Eles disseram, por exemplo, que eles haviam entendido que a gente estava dizendo que o arquivo log... Aquilo que você falou, não dava para... Tá, não, mas eles disseram, não, tem aqui um código de carga, dá sim para associar o arquivo. Eles dizem, a gente concorda com vocês. Não dá para saber qual urna deu erro, se deu erro. Qual urna gerou aquele log. Portanto, quando o log está errado, dá para saber que aquela urna não funciona direito, porque eu consigo associar. Bom, essa seria a maior preocupação, assim, técnica, né? Se dá para fazer isso. Olha, na realidade, assim... Isso precisa ser compreendido pelas pessoas como algo natural, que é o que eu falei no comecinho. Tecnologia é algo imperfeito. O meu celular trava. O seu computador trava. Sim. Isto é normal. A urna trava. Isso é normal. Só que a urna é missão crítica. Então, por exemplo, a urna poderia ter um mecanismo que é muito comum em automação, que se chama watchdog. Né? Não é todo mundo que vai entender. Watchdog, para mim, é um jogo. Então, mas o que é um watchdog? É como se tivesse um cachorrinho prestando atenção. E aí você diz a ele, fica quietinho aí, não morde não, não morde não. Agora, quando você parar de falar para ele não morde não, ele vem e morde. Então, o watchdog é algo que você coloca no equipamento missão crítica e quando acontece um erro, quando o programa se perde ou o programa trava, ele não vai tomar aquela ação que é dar uma cutucada no cachorrinho e dizer, não vem para cá não. Ele vem, ele faz o quê? Ele dá um reset, ele recupera automaticamente. Imagina um foguete, um avião, que dá um erro. Você acha que não dá erro? Todo o sistema tem problema. Mas quando você parte da premissa que é normal, você toma as cautelas devidas. Quando você não toma as cautelas devidas, o equipamento trava. Então, o que acontece? Vai lá um mesário e desliga e liga. Isto não é a melhor maneira de fazer. Então, existe uma oportunidade de melhoria aqui. A gente que espera que seja percebido que o nosso trabalho é um trabalho de contribuição, de colaboração. Quem audita, constrói. Quem audita, constrói valor para quem é auditado. Ninguém está aqui para atacar. A gente tem um sistema importante, a Justiça Brasileira faz um trabalho importante. Agora, assim como está previsto na resolução que eles escreveram, quando existe um indício de problema, esse precisa ser enfrentado. Sim. Como? Tecnicamente, cria a comissão e vamos trabalhar, vamos fazer a verificação. E será que isso quer dizer que alguma decisão do TSE deve ser na direção A ou na direção B? Eles vão decidir. Quem decide são eles. Mas eles, para decidirem, eles precisam ter uma análise técnica. Eles não podem se furtar de decidir, né? Eles não podem na ter minha opinião... um problema desse e falar assim, foda-se, o Lula está eleito, foda-se. Se eles se furtarem de analisar, eles estarão contrariando a resolução que eles escreveram. A resolução prevê, após o pleito,
você pode fazer uma verificação extraordinária quando houver fatos, indícios que mostrem. Existe alguma punição se eles não fizerem, se eles não seguirem o próprio protocolo? Isso eu não conheço. É jurídico, né? Eu também não quero, eu tô curioso, eu não sei como que vai desenrolar essa história toda. Eu acho que não é uma questão de punição. Eu acho que lá na camada jurídica, os juízes pensam, os advogados pensam, discutem, né? Tem aquela, às vezes a gente vê até, hoje em dia você tem a TV Justiça. Então, às vezes estão lá no Supremo, ou no próprio TSE, tem lá as decisões, você pode assistir, é até interessante. O advogado defende uma coisa, o procurador defende outra, eles discutem lá, depois eles tomam uma decisão. Nessa nossa área tem um evento interessante. 5 vezes o Congresso aprovou o comprovante impresso do voto como instrumento de auditoria. Por lei, assim? Lei. Isso não é... O pessoal fala, foi agora, o Bolsonaro... Não, isso vem lá de trás. Isso em 2001, acho que foi a primeira vez, onde se aprovou... Nossa, Bom, primeiro, comprovante impresso do voto nasceu com a urna. Aquilo que eu te falei. Não devia nem ter saído, né? Em 95, quando foi definido como é que deveria funcionar, a especificação de requisitos original dizia a urna tem que imprimir um comprovante para cada voto. Inclusive, a gente tinha que ficar calculando o tamanho do rolo de papel, quantas linhas precisava para cada voto. Pode crer, para caber na máquina. Para caber na máquina. Sim. Então, a máquina, um espaço importante é o rolo de papel, porque se tiver 600 eleitores, e às vezes tem até mais, numa urna, depois eles foram dividindo, mas na época acho que era 600 ou 800, não me lembro mais, mas era uma quantidade grande. Tem que caber todos os comprovantes. Sim, sim. Porque, enfim... Você não vai imprimir, né? Como você vai imprimir? Vai faltar papel, por que imprime? Imprimia o comprovante, guardava numa caixinha. Para quê? Se houver algum questionamento ou se surgir algum indício de mau funcionamento, está previsto lá em 95. Como é que faz? Pega aquela caixinha onde estão os comprovantes e conta manualmente. E aí analisa se aquela quantidade de resultado de votos está igual à do eletrônico. Está batendo. Para você fazer uma auditoria. Diga. Desculpa. É que, pra galera, eu quero que vocês entendam o que ele tá falando. Esse cara aqui, ele literalmente participou do projeto. Ele foi responsável pelo projeto que construiu a urna. Isso. Então, não tem alguém que entenda mais de urna que alguém que fez a porcaria da urna. E ele está dizendo, tem que ter voto impresso. Ele está dizendo, já era previsto desde o começo. O fato de não ter voto impresso é porque o nosso Estado ignorou o que estava na lei, é isso? Isso é um pouquinho mais complicado. O que nós estamos dizendo é o seguinte, num sistema como esse, para que você, eu, qualquer pessoa confie e a gente não fique nessa discussão, essa tensão, é importante que exista um mecanismo para verificar o registro de cada voto. E tem que ter um outro mecanismo que é para verificar a contagem de cada voto. Quando a gente pergunta para os colegas lá da TI, do TSE, eles dizem, já tem tudo isso. Eu digo, mas a discussão não é se tem ou se não tem. O mecanismo para verificar cada voto e o mecanismo para contar cada voto precisa atender à expectativa do eleitor. Não é uma decisão tecnológica. Toma aqui uma planilha aqui que eu fiz aqui, conta aí. O eleitor não entende, mas ele entende pra caramba o voto impresso na urna sendo contado na frente dele. Então, é por isso que em vários países, hoje em dia, já é consenso. Você tem que ter um comprovante impresso. Que países são esses? A Alemanha, que voltou para o voto em papel. A Índia, que tem votação eletrônica, onde votam bilhões, centenas de bilhões de eleitores. Eles resolveram colocar uma impressora em cada urna eletrônica. Por quê? Para dar essa tranquilidade. Não é uma discussão tecnológica, é uma discussão de marketing, é uma discussão psicológica, de confiança das pessoas. Sim. Então, por exemplo, nós temos lá uma proposta de criar um documento eletrônico para cada voto, que a gente achava que ia ajudar a pacificar essa discussão, porque não ia dar tempo nessa eleição de colocar uma impressora, não dava tempo. 500 mil urnas novas. Agora, na próxima eleição, talvez essa seja uma forma de se fazer isso, para não ter discussão. Não é uma questão tecnológica. Sim. É uma questão de confiança, tá certo? Pode crer. Bom, eu queria até fazer uma aposta com você de que nada vai mudar, eles não vão colocar nada. Certo. E daqui 4 anos a gente vai ter o mesmo problema, você vai ser chamado de novo. Eu pago a cerveja. Você gosta de cerveja? Eu gosto. Então tá bom. Então, se não acontecer nada, eu pago a cerveja. Demorou. Se tiver uma melhoria, você paga a cerveja. Tá combinado aqui. Com o maior prazer. Eu quero pagar essa cerveja pra você, inclusive. Legal. Bom, a gente tem perguntas da galera.
galera. Eu acho que ela vai ter curiosidade desse assunto. Vamos trazer eles aqui pro papo, então. Legal. Manda aí, Coca. Beleza, espera aí. Tem 3 bastante perguntas aqui. A primeira é do Guilherme Winter Jeremias. Ele falou o seguinte: gostaria de saber se aquela live do argentino tinha algo correto ou era 100% baseado em mentiras e fatos sem sentido. Mas já que eu não posso questionar isso, quero saber se é possível rodar o jogo Doom nas urnas. Essa é uma pergunta legal, olha. Eu acho que nas urnas novas deve dar para rodar, porque a urna nova já tem um processador bacana e tem memória flash, é capaz de dar. Não sei, né? Qual a demanda, né? Porque tem muito... Sabe por quê? Porque um jogo desse, o lance do jogo é a parte gráfica. Então, você pega um computador gamer, né? Ele precisa ter um processador gráfico parrudão. Um GPU grande. Exatamente, né? Que na realidade a GPU são múltiplos cores, né? 16 cores, 32 cores, para poder rodar uma tela bacana com alta definição. A urna não é feita para isso, então ela possivelmente... Um Tetris roda lá. Um Tetris roda com certeza. Eu acho que o Doom é antigão, ele tá falando. Mas a pergunta do argentino eu posso comentar. O que aconteceu nessa eleição? Como ela se tornou uma coisa de interesse geral e polêmica, e o TSE divulgou, né? Quer dizer, é importante dizer, isso é muito positivo. O TSE fez um avanço de transparência. Não dava para fazer esses estudos que eles fizeram se não tivesse tudo publicado. Então, houve um avanço de transparência. Tem uma boa vontadezinha lá dentro, então. Eu acho que é um processo evolutivo. Talvez eles sejam só arrogantes pra caralho e acham que eles são tão foda que eles não precisam de ninguém. Engenheiro é complicado. Engenheiro é um bicho, engenheiro, meus colegas, tudo complicado. Mas a pergunta dele é pertinente. O que foi feito? Aquilo que eu comentei. Como os dados estão todos lá, e como as plataformas na nuvem hoje permitem as pessoas fazer estudos estatísticos, então o que a turma fez? Usou diferentes ferramentas e começou a fazer estudos. É complicado, porque quando você pega uma planilha, você pega um Excel, o limite é 1 milhão de linhas. E como eu falei, você pega os boletins de urna de um turno, dá 70 milhões de linhas. Então nós hoje temos uma base de dados dos boletins de urna que são 150 milhões de linhas com os 2 turnos. E quando você vai para os logs, aí, como eu falei, dá mais de 4 bilhões de linhas. Então, mas as ferramentas na nuvem permitem isso quando você tem uma plataforma. Então, os caras começaram a estudar. O que esse cara fez lá? E a gente validou parte dos estudos que eles fizeram. O que ele disse? Olha, se tiver aqui uma amostra homogênea, e aí é uma análise de estatística, ele disse, olha, eu entendo que seria uma boa amostra homogênea eu pegar cidades, municípios menores com 50 mil habitantes, até 50 mil, eleitores, ou até 100 mil eleitores, tá bom? E aí eles disseram, olha, quando a gente faz essa análise de votos nesses municípios menores, que a gente considera como uma amostra homogênea, a gente percebe um comportamento diferente entre urnas de modelo novo e urnas de modelo antigo. Então, essa é uma tese que eles levantaram e eles fizeram estudos estatísticos que mostram, de fato, essa diferença. Então, não é fake news isso. Tem realmente uma diferença de comportamento entre as duas urnas. Ou seja, na hora que você faz uma análise, você tem um indício, Então, isso faz com que seja natural a dúvida. Quem é que tem que explicar? A Justiça Eleitoral, claro. Quer dizer, devia ser natural. É que a briga está muito, assim, briga, né? Virou, como... Uma coisa é você sentar no boteco e ter uma discussão de amigos. Outra coisa é você sair na porrada. Quer dizer, guerra. Hoje em dia tem guerra. Quer dizer, isso é que precisa baixar a bola. É natural que alguém diga, olha, esse fato estatístico é improvável. Vamos estudar? Então, se aquele relatório argentino, até o rapaz estava hoje lá na audiência do Senado, ele tem um ponto. Ele disse, olha, eu achei diferença. Ele não pode afirmar 100%, porque ele não tem todas as ferramentas. O que seria legal? Seria legal se tivesse um comprovante de um registro digital de cada voto, seja impresso ou seja eletrônico, mas fosse um comprovante individual que você pudesse chegar e dizer assim, vamos recontar? Aí não tinha discussão. Sim. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, a Geórgia é assim, tem outros estados que são assim. Lá, como tem máquina às vezes, mas tem um papel, tá? Tem um voto em papel. Nem discute. Está na lei da Geórgia, assim, se a diferença entre o candidato majoritário que ganhou e o candidato majoritário que perdeu for menor de 2%, que foi na eleição do Trump com o Biden, menor de 2%, tem que recontar. Não precisa nem discutir judicialmente, faz parte da regra. O cara já diz assim, o sistema não é perfeito. O sistema não tem uma precisão de 100%.
E eu, na minha opinião técnica do nosso time, é uma maneira errada de olhar para o sistema de missão crítica e dizer, não, é precisão 100%. Se tiver um voto para um lado, o cara ganha. A gente disse, não devia ser assim. Se a diferença for pequenininha, precisava ou recontar ou fazer de novo. E no Brasil foi minúscula a diferença. Então, quem é que disse que a precisão é 100%? Só o TSE. Mas nós estamos vendo que indícios de mau funcionamento mostram o mundo real. Não quer dizer que é ruim, só quer dizer que a expectativa estava errada. Quer dizer, achar que tudo é perfeito é que está errado. Nós temos que aceitar que a tecnologia ela é imperfeita. Porque na hora que a gente aceita que ela é imperfeita, da mesma maneira que tem lá, aliás, o TSE reconhece que é imperfeito quando ele escreve uma resolução e diz verificação extraordinária após o pleito. Por que isso está escrito lá? Porque ele sabe que é natural acontecer algum problema. É natural haver um indício. Bom, mas esse indício é suficientemente grave para gerar uma mudança de decisão ou não? Esse é um indício natural e tem outros fatores. Isso precisa ser analisado. E é por isso que a própria resolução prevê isso. Pode crer. Consegui explicar? Espero que... Não, pra caralho. Essa audiência que você falou do Senado é interessante, né? Interessante, isso ter acontecido, né? Como que estava o clima lá? Cara, junto é uma galera, né? Das mais diversas origens. Tem as discussões políticas que são bastante intensas, porque o ambiente está tenso, né? As pessoas que defendem. E teve lá diferentes posições. Eu gostei muito da Bárbara, eu gosto da Bárbara, né? Acho ela uma figura muito interessante, tá? Uma mulher inteligente. Foi até do Te Atualizei lá. Eu adoro a Bárbara, mineirinha. E ela até fez um depoimento emocional. Bem forte, porque ela está vivendo uma situação difícil, ela está sendo perseguida, censurada, desmonetizada. Esse negócio que vocês... E ela, trabalhava disso, mãe de 2 filhas, tirou a fonte de renda dela, perseguição do Estado, claro, censura, inclusive, que deveria ser legal. Eu sei bem, eu estou sofrendo a mesma coisa. Isso, claro. Então, justamente teve esse porque lado. eu falei da live do argentino, e eu nem falei que era certo, com certeza. Falei, teve isso aqui, eu achei os argumentos interessantes. São interessantes. Eu vou te dizer o seguinte, é interessante. Nós achamos sem entrar no mérito, nós olhamos falando, rapaz, que trabalho interessante, quem fez isso é inteligente. Não vamos entrar no mérito, vamos fazer juízo de valor, vamos dar valor. O cara fez um estudo. O que será que a gente pode aproveitar disso? Aí foi daí que surgiu a ideia. A gente falou, interessante isso aqui, vamos tentar replicar? Nós conseguimos replicar. Nós conseguimos replicar. Agora... E deu as mesmas coisas. Deu na mesma direção. Alguns números até, ele publicou lá uns cálculos, teve cálculo que a gente achou na segunda casa decimal. Pode crer. Agora, a gente disse que os números estão corretos, a gente validou. E as conclusões? As conclusões é que parece, não é, tem fraude, a gente não diz isso, a gente diz, olha, há um indício importante. Estudo estatístico, ele indica, no mundo jurídico, né, a gente que faz, parecer técnico, no mundo jurídico, você olha para o estudo estatístico como um indício, ou seja, é algo que é forte, que é improvável, a gente devia aprofundar essa análise. Então, quando a gente viu aquele estudo, a gente foi aprofundar a análise e foi isso que nos motivou a usar a plataforma e buscar mais coisas. Mas o que de fato gerou interesse, esse é um fato importante. Não, eu achei muito interessante que vocês refizeram os cálculos e deu a mesma coisa até em casas decimais em algumas... Deu, mas a gente fez um negócio... É interessante, mas a gente fez um negócio seguinte, ele ali mostrou Nordeste. A gente olhou e falou, olha, vamos fazer Brasil inteiro, né? Porque fica mais isento. Então, a gente fez Brasil inteiro. E o que acontece? Existem estados em que tem uma interferência, ou há um indício de uma interferência do modelo de urna no percentual, favorável a um candidato. Existem estados que é o contrário, é favorável a outro candidato. Entendi. Ok? E aí a gente olha para isso e diz assim, qual é a conclusão? A conclusão é uma dúvida. Então a gente precisa sentar com os colegas do TSE e aprofundar essa análise para compreender o que está acontecendo. Existe um contra-argumento que é forte, que os caras do TSE falam e outros colegas falam, dizendo, olha, tem que tomar cuidado porque tem que ver como é que foi a distribuição logística das urnas. Então, faz sentido. Você pode ter um comportamento diferente se o modelo tem uma localização totalmente diferente, mas a localização deveria ser
diferente por modelo, ou seja, cada modelo vai num lugar específico. Tem lugares que o modelo mais novo só não vão. Então, mas aí o que acontece? Poderia, o sim, cara realmente. que é especialista em estatística, conversei com alguns, o cara me explica dizendo, não, calma, porque na hora que eu defino uma amostra e essa amostra é homogênea, eu consigo ter uma conclusão legal. Mas é algo difícil para explicar para um juiz. Né? Quer dizer, precisa de ter uma análise independente. Mas naquele mesmo estudo, ele fez uma outra análise depois, que nem ganhou tanta notoriedade, mas que para a gente foi até mais importante, que quando ele analisou comportamentos diferentes em arquivos log de urna. Tem lá no final daquele relatório, isso não ganhou muita notoriedade. O pessoal falou mais naquelas curvas. Aliás, aquela curva de Gauss que ele fez, perfeito, aquilo lá, muito bem feito. Então, assim, quem fez aquilo é muito competente, fez um trabalho muito bem feito e os números a gente validou na nossa plataforma. As conclusões é que há indícios que precisam ser aprofundados. A gente procura olhar para isso sem emoção. Agora, o outro ponto foi, existem diferenças nos logs. Poxa, vamos olhar os logs? Então, por isso é que é importante a gente ler e ouvir. E é isso que a gente sugere para os colegas do TSE. Olha, todo esse universo de pessoas, eles não estão contra vocês do TSE. São pessoas interessadas, o tema entrou na agenda, tem um monte de gente qualificada. Eu vim para cá, o cara dizendo, olha, pô, tem um amigo meu que é um PhD, pô, lá na universidade, lá no Rio, o cara tem um grupo interessante, o cara queria fazer um trabalho, dá para fazer uma parceria? Eu falei, pô, que legal. Ou seja, então haverá agora vários grupos de matemáticos, de estatísticos, que vão, a partir de agora, estudar esse assunto. Pode crer. Então, eu acho que esses relatórios todos, tem um outro interessante, além do argentino, tem um outro que teve um seguinte olhar. Ele disse, olha, eu descobri aqui um negócio estranho, que parece haver uma interferência na diferença percentual em função do horário de encerramento da zona. Porque quando chega no final do dia, o mesário só pode fechar às 17 horas. Mas se tem fila, às vezes fica mais tempo. Então, o cara fez um gráfico dizendo, olha aqui que interessante. Se você olha a média de votos por sessão logo às 17h00, porque bateu 17h00, o cara, pum, quero fechar, porque não tem mais fila, quero ir para casa. Mas aí tem urna que fecha 17, 17h01, 2, 3, 4, e aí o cara montou uma curva. Disse, olha que coisa estranha. Quando vai passando para frente o horário de fechamento, há uma curva aqui que tem um candidato que a média de votos dele vai crescendo. Aí a pergunta dele é razoável se imaginar uma interferência na quantidade média de votos em função do horário de fechamento? Em tese, não. Faz sentido. Em tese, faz sentido. Como é que é isso para os dois candidatos? Não, tem um candidato que oscila mais ou menos na curva. E tem um outro candidato que tem uma curva que vai subindo assim. Pá. Isso é estranho, certo? Certo. Como é que a gente chama isso na técnica? Isso é um indício. Tem um problema? Não sei, mas... Mas tem tanto indício, né, cara? Caramba, você tá me falando tantos indícios. O que eu estou te dizendo é o seguinte... É difícil. O que eu estou dizendo é o seguinte, foi aquilo que você falou antes. Se tivesse um comprovante de registro de cada voto que fosse contável, verificável, seja um voto impresso, ou seja, um voto eletrônico, que foi a proposta que a gente fez, o que estaria acontecendo? Já teria até acontecido. Olha, a diferença é muito pequena. Para não ter dúvida, para não criar confusão, conta de novo aí. Entendo um mecanismo simples, seria natural contar de novo. Contar de novo porque está errado? Não, contar de novo você ter certeza. para passar confiança para as pessoas. Dizer, por que lá nos Estados Unidos, em vários estados, tem essa regra? Quando a diferença é pequenininha, não precisa nem pedir, é automático. E como lá o órgão eleitoral é uma área administrativa, não tem essa... Não é o tribunal. Não, né? Lá uma área operacional. Uma equipe técnica, né? Claro. Então, não precisa nem ir para a justiça, porque lá não tem justiça eleitoral. Se você vai para a justiça, não precisa discutir. Já faz parte da regra. E em outros países, como é o caso da Índia, como é o caso da Alemanha, na Índia eu acho que é um exemplo mais parecido com o Brasil, porque eles têm uma máquina eletrônica de votar, eles foram para um mundo só eletrônico, e depois houve essa dúvida, pessoas questionando, eles chegaram e disseram, sabe de uma coisa? Vamos botar uma impressora aí. Não custa nada, né? Quanto que custa um rolo de papel, né? Vai deixar as pessoas mais confiantes. Sim. E aí essas dúvidas deixam de acontecer. Então eu tenho a impressão que existe oportunidade aí de aperfeiçoamento legal. Pode crer, pode crer. Processo aí. Vamos para a próxima pergunta aí. Beleza.
Essa daqui é do Thiago Venturim Belisário. Ele falou o seguinte: Monark, existe um projeto de impressora 3D chamado FGC-9. É uma arma 9mm que qualquer pessoa com impressora 3D de entrada consegue fazer em casa. Caralho. O lema do projeto é Live Free or Die, né? Que seria viva livre ou morra. Aham. O mesmo está sendo difundido em países onde o governo é totalitarista. Qual a sua opinião sobre? Acha que pessoas podem ter acesso tão fácil assim a armas? Bom, eu sou favorável às pessoas terem acesso à arma, entendeu? Eu só acho que, tipo, ter um acesso à arma numa impressora 3D pode dificultar muito você averiguar quando a arma é usada num crime, né? Porque ela não vai ter o número serial que todas as armas têm. Vai ter da munição, talvez? Porque toda vez que você atira com uma arma registrada, tem um ferrinho dentro do cano da arma que marca a bala. E aí você, olhando a bala, você sabe de que arma ela veio. Então, isso é algo que garante uma segurança para que armas não sejam usadas em crimes e fique impune quem as usou, né? Mas a gente está vivendo num mundo de cada vez mais controle social que eu prefiro correr o risco de ter pessoas usando essas armas para o crime e ter a garantia de que todo cidadão de bem consegue ter uma arma em casa do que só proibir. Até porque não tem como proibir. Você vai o quê? Vai proibir o projeto digital? Não tem como proibir. Essa é uma discussão interessante, porque, no fundo, essa pergunta do Thiago, né, que ele perguntou, isso Belisário. Interessante, Thiago, a sua pergunta, porque, no fundo, ela provoca uma reflexão. A reflexão, acho que é mais ampla. Ele foi lá no foco da arma 3D, né? Quando a gente trabalhou em 2017 na urna com comprovante impresso do voto, a impressora foi feita numa impressora 3D. A parte de gabinete, né, o case, também foi feito em impressora 3D. Então, de fato, com a impressora 3D, hoje você faz uma opção de coisa. Outra coisa que está sendo muito interessante e muito legal, que, digamos, seria um contraponto à arma, são essas próteses. Sim. Nós viajamos anos atrás, fomos para uma estação de esqui com um grupo, aí um rapaz que estava com a gente, que era namorado da minha filha, levou um tombo e quebrou o ombro. Precisou fazer uma cirurgia de ombro, né? Aqui, complicado. É complicado, né? Complicado. Mas ele não precisou, o dele foi só parafusar, botou um monte de parafuso, ele ficou bom. Mas conversando com o ortopedista, o cirurgião, ele mostrou para mim, falou, olha que interessante, tá vendo esse outro ombro aqui? É mais complicado do que do seu menino aí. Falei, por quê? Porque esse aqui não dá para parafusar, porque o ombro do cara quebrou em pedacinhos. Então ele tirou as imagens 3D, mandou para uma fábrica, o cara mandou uma prótese de ombro, da junta do ombro. Caralho, é que da legal. hora. Então, assim, eu acho que essa pergunta dele é legal para a gente pensar o seguinte, como que a tecnologia pode trazer transformações na nossa vida? Claro que tem transformações que podem ajudar, outras são mais complicadas, porque aquilo que você falou, se não tiver controle da arma, quando o cara estiver cometendo um crime, como é que você vai saber, investigar? Né? Então, que tem muito criminoso que só raspa o número serial dentro do cano também e foda-se, né? Mas aí você vai ter outras tecnologias. Você tem reconhecimento facial, você capta o cara. Hoje em dia, aí tem uma discussão, privacidade das pessoas ou proteção, né? Como é que você faz? Mas hoje em dia, você vai no aeroporto, você vai num shopping, você sabe quem é o cara. E dá pra você fazer com que cada impressora tenha uma forma de imprimir que ela deixe uma digital também na arma ali, da impressora, aí você vai, quem comprou a impressora. Tem várias formas. Assim. O debate da tecnologia é um debate rico, tem muita coisa aí. A única coisa que me dá vontade de viver é a tecnologia, cara. Eu adoro ver as novas inovações e como o mundo vai evoluindo e tal, porque se fosse depender da política não ia dar muita vontade de viver, não. Não, você quer ver? Eu tenho amigos que trabalham na análise de genoma, e aí o cara faz análise de tumor. Aí o cara pega um tumor, um câncer, o cara sequencia e diz, olha, o remédio específico para pegar esse tumor aqui. Já estava conversando com um rapaz, amigo de um amigo meu, ele está fazendo pesquisa e hoje já tem produto de nanotecnologia. Ele começou com um estudo de marcação de tumor. Depois ele evoluiu, porque ele estava lá, a área médica é muito difícil, política e tal, registrar na Anvisa. Ele falou, sabe de uma coisa? Um amigo disse para ele, vem para o agro. Pega essa sua nanotecnologia e coloca nas plantas. Ele está conseguindo melhoria de produtividade de 100% no trigo. Caralho, interessante isso Muito interessante. Aí ele me explicando, é sensacional. O cara diz, eu consigo ir lá, eu faço uns marcadores dentro da planta, pulverizo uns negócios, e aí eu desestresso a planta. Então a planta fica mais zen. Ela fica mais zen, ela cresce melhor.
Aí ele mostra uns alfaces, uns negócios gigantes. É sensacional. E ele está cacau. E aí ele agora vai fazer nanopesticida. Então, e nanofertilizante. Então, em vez do camarada gastar esse montão e poluir, o cara vai gastar 20 vezes a menos. E mais específico, mais eficiente. Dirigido. Então, aquilo que ele estava pesquisando, esse cara é um pesquisador, Marcelo, pesquisador da UNB, e ele, doutorado e tal, estava olhando para marcar tumor, complicou, ele veio para marcar a planta, tá um sucesso danado, tá indo para os Estados Unidos. Foda, né? Que o cara que podia salvar a vida de milhares de pessoas. Mas como é que ele vai salvar, né? Vai. Mais comida é salvar a vida de milhares de pessoas. Mas inclusive. é muito legal. Então, tecnologia vem trazendo transformações muito positivas. Por isso que eu digo, eu sou otimista. Você pode olhar para o copo meio vazio, eu prefiro olhar o copo meio cheio. Tá certo, é melhor, você vai ser mais feliz assim. É, exatamente. Manda a próxima aí pra nós. Ó, essa daqui é do Lavender. Ele falou o seguinte. É meio complicadinha, vou ler, é grande, mas aí acho que no final vai dar pra entender. É legal. Ó, gostaria de ouvir do Carlos Rocha se ele concorda que o TSE cometeu um erro teórico de estatística em sua resposta à auditoria do PL. Os técnicos do TSE afirmaram pelas urnas não serem distribuídas nas zonas eleitorais pelo país de maneira aleatória em relação ao modelo. Não é possível afirmar que o desvio das urnas antigas para o Lula significaria prova de indício de fraude nas urnas antigas. O problema é que isso não é verdadeiro. A distribuição, como o TSE chamou, por conveniência dos TREs locais, não invalida que a distribuição de 200 mil urnas antigas ainda assim segue a lei dos grandes números e o teorema do limite central. Dessa forma, não deveria haver nenhum desvio, a média de ambos modelos deveriam convergir. Caralho, é Rapaz, complexo olha, mesmo. Eu não... Como é que ele chama? Lavender. Lavender. Rapaz, primeiro, que pergunta legal. Eu vou frustrar você, eu não sou um estatístico, não é a minha área de especialidade. Eu coordeno o time e tenho os caras estatísticos, então eu não estou qualificado para responder. Se você quiser me indicar um puta estatístico, eu queria receber ele aqui. Pô, legal, legal. Tem o Éder, esse cara, ver se ele topa lá, porque o ambiente está meio Tá tenso, né? Eu, como sou... Tô na bagaça, vamos em frente. Mas a pergunta é importante. Eu acho que ele provoca uma reflexão bem legal, que é o seguinte. A vida dos colegas técnicos do TSE vai ficar mais complicada. Por quê? Porque não dá para você ser bom em tudo. Uhum. Então, a minha sugestão para os colegas do TSE é o seguinte. Em vez de resistir, em vez de ficar tentando explicar que o mundo inteiro está errado e só eles estão certos, talvez esteja chegando a hora deles fazerem uma reflexão e dizer, tem que ser como no judô. Eu me lembro, eu fui fazer judô porque eu apanhava, eu era pequenininho. Sofria bullying. Aí meu pai falou, não, vamos fazer judô, você tem que aprender a se defender. Aí no judô, a primeira coisa que o cara explica, falou, eu vou te ensinar a usar a força do adversário, né? Contra ele mesmo. Exatamente. Então, é uma coisa interessante. Eu acho que os colegas do TSE precisam fazer essa reflexão. No momento em que existe... né? Milhares de pessoas interessadas, apontando inconsistências. Olha que pergunta inteligente que o Lavender fez, que coisa interessante. Quer dizer, o cara... Orgulho de vocês que estão me assistindo aí, só pessoa inteligente. Muito legal, muito legal. Mas você tem gente qualificada. E aí, o que você tem que fazer com isso? Você tem que abraçar, tem que aproveitar. Imagina se, a partir de agora, o TSE não só tem lá os logs e os BUs e tal, mas ele já tem isso plugado numa plataforma de inteligência artificial e diz, moçada, venham estudar os resultados. E ele está dizendo, não, mas tem uma distribuição que é da conveniência do TRE. É verdade. É uma coisa logística. O camarada vai numa cidade pequena, ele não vai ficar botando um monte de urna diferente. Ele põe todas no mesmo modelo, que é mais fácil dele trocar uma pela outra quando dá problema. Mas o que isso mostra é o seguinte, as pessoas mudaram de patamar. A tecnologia mudou de patamar e as pessoas vão fazer esses estudos. Um estudo do argentino, esse outro que eu tive. Hoje tem vários, tem dezenas de equipes que ficam mandando coisa pra gente. Pode crer. Então, assim, o que eu sugiro? O brasileiro não é burro, né? A gente acordou, né? E a turma é criativa. Sim. Quer dizer, o cara que é bom de fazer game, ele também é bom de analisar estatística. A cabeça do matemático é igual. Sim. Então, eu acho que a gente tem que criar essa ampla comunidade. A gente tem discutido isso lá no Instituto Voto Legal, que é como é que a gente pode, de repente, criar uma rede social para discutir esse tema, para ter essas pessoas... E aí não sou eu que vou responder, quer dizer, uns vão conversar com os outros, Cria um fórum de discussão. Você imagina se isso fosse aproveitado
né? Seria maravilhoso. Isso, nós temos esse propósito. A gente quer criar essa comunidade Da hora e demais. provocar as pessoas para ficarem trocando ideia, e com isso vão surgir ideias. Ou seja, o que eu estou convencido? Nessa confusão toda, nós vamos caminhar rapidamente para um sistema eleitoral completamente diferente, porque esse que está aí tem... né? 20 anos Isso, 26 anos. e tá provando que tem consistências, né? Está provando que tem oportunidade de melhoria. É só relaxa e aproveita e vamos em frente. Essa é uma ótima oportunidade de a gente consolidar a nossa democracia. Eles não são a favor da democracia, pra caralho? Claro, Então, isso claro, é democracia. claro. É o que Mas você é tá legal o fazendo. seguinte, a turma aqui perguntando, dando ideia. Pô, já recebi vários e-mails, WhatsApp, dizendo, estou com uma ideia, tem uma maneira nova, é fácil de conferir o voto. Um monte de gente dá ideia. Então, Pode crer. o que eu estou convencido? Vai melhorar. Por isso que eu Tomara. sou otimista. Deus te ouça. Deus te ouça. Que pra vai caralho. nos ouvir. Ô, Monarcão, teve duas perguntas que não foi na plataforma lá, mas eu acho que vale a pena ler. Então manda, manda. Legal. Pode mandar? Ó, uma foi da Uma Turma, ela falou o seguinte. Ela perguntou, né, pro Carlos o que ele acha de utilizar o blockchain na contagem de votos. Se seria possível, o que você acha do blockchain e se seria legal vincular Ótima isso aí. pergunta. Blockchain é uma tecnologia legal, né, porque ela tem cadeia. Existem tecnologias similares, inclusive de empresas brasileiras, né, similares à blockchain, né, muito interessantes, que fazem essa conexão encadeada. O que essas tecnologias podem permitir, por exemplo, que pode ser uma função bem legal, né? Essa história de você simplesmente proibir o cara de levar celular, eu acho que isso vai ser repensado. Porque pensa o seguinte, o celular é uma baita de uma ferramenta. Imagina que você vai lá e você vota e aparece um código que está incluso, por exemplo, uma chave de blockchain, de tal sorte que você possa ler aquele código ou, eventualmente, anotar um número de 6 dígitos. E aí você junta aquele número de 6 dígitos, chega em casa ou no celular, tem um aplicativo do próprio TSE ou independente, onde você digita seção, zona e aquele número de 6 dígitos e o cara diz, o seu voto foi contado corretamente. Você não pode expor o voto por causa do sigilo, mas você pode dar uma informação importante do cara poder verificar de uma maneira técnica, usando, por exemplo, tecnologias como blockchain, para confirmar que aquele voto que você deu foi registrado corretamente e depois ele foi contado. Porque eu acho que esses dois instrumentos é que a gente precisa construir com mais transparência. É verificar o registro de cada voto, mas é cada eleitor. Isso que a gente está podendo fazer agora, que é um técnico, vai no site, baixa um log, baixa um BU, estuda, uma coisa de técnico. Sim. Imagina que a próxima geração vai ser um eleitor, vai no site e confirma que o voto dele foi registrado corretamente, sem violar o sigilo dele. Né? Então, foi registrado e que foi contado. Eu acho que esse é um problema legal para ser O cara resolvido. faz dinheiro com o blockchain, o Exatamente, voto, então exatamente. deveria aproveitar essa tecnologia. Se você poder correlacionar e dizer, sem violar, né, o anonimato do eleitor, sem violar o sigilo, você garantir que o voto dele foi de fato registrado e que depois foi contado. Pode crer. Eu acho que blockchain vai ajudar nisso. Da hora demais, espero que coloque. A ideia é legal. É a última que tem aqui. Essa daqui é meio técnica, mas eu acho que melhor que você para responder não vai Vou ter. tentar. Vamos lá, ó. Esse indivíduo mandou aqui o seguinte. Sim. Se a memória RAM da urna se danificar no transporte, por exemplo, Sim. e estiver havendo bit flip em alguma etapa da contagem ou embaralhamento dos dados, o sistema detectaria? Essa é uma pergunta ótima. Quer dizer, esse é um problema que existe, que é o problema exatamente de falha da memória lá no semicondutor. Né? E a pergunta dele é importante. Uma melhoria que a gente sugeriu, não faz parte desse trabalho aqui, é uma coisa que a gente publicou artigo lá atrás, que é o seguinte, existe uma tecnologia que é uma memória que você escreve uma vez e ela grava permanentemente e ela não pode ser mais alterada. Ou seja, é a mesma função que a gente espera do papel. Né? Você imprime, não dá para mudar, depois você pode contar. Existe memória semicondutor, que chama WORM, que é Write Once, Read Many, que é feito para você escreve uma vez, ela não apaga mais e você pode ler várias vezes. E aí você pode escrever em mais de um lugar para você ter redundância. Então, eu acho que e a memória foi ficando muito barata hoje, o semicondutor, né, o celular, uma coisa que ficou muito barata. Então, eu acredito que pode ser um avanço interessante usar na urna eletrônica esse tipo de memória, que ela é permanente. Pode crer. Mas na hora que você escreveu o voto, não consegue apagar mais. Aí nem se danificar... Aí esse problema que ele levantou,
que numa memória que é mutável, esse problema pode acontecer. Agora, se você tiver Poderia uma memória... alterar o voto, né? Tá no transporte ali, bateu... Existem inconsistências, Difícil, existe... Não, mas o ponto dele é... O que ele está dizendo para explicar para as outras pessoas? Está dizendo, se tiver uma falha técnica lá na memória, né, lá no chip, lá dentro da urna, isso pode gerar um problema? A resposta é claro que pode. Por quê? Porque tecnologia é imperfeita. Então, volta ao tema lá do começo. Hardware dá pau de hardware. Software dá pau de software. Pessoas cometem erros humanos e isto é normal, graças a Deus. Então, o que o projeto precisa fazer na sua evolução é considerar as imperfeições naturais da tecnologia. E minimizar as vulnerabilidades. Eu já até vi um vídeo que, mó tempão atrás, 1900 não sei quantos, os caras fizeram uma urna eletrônica, mas aí eles aí eles viram que tinha uma inconsistência, aí eles foram tentar descobrir o que é, aí parece que teve alguma coisa que passou uma radiação e a radiação alterou o transistor ali que acabou dando um número de votos diferente do que tinha sido. Mas isso é concreto. Tem um colega, que é o Lucas, que trabalhou na fiscalização pelo PTB, que é um baita de um profissional qualificado, e ele provocou os técnicos do TSE, os caras até não gostaram, mas ele levantou um ponto interessante. Ele disse, a urna é certificada contra a interferência eletromagnética de fora para dentro? Vou te dar um exemplo. Lá em casa a gente tem uma televisãozinha na cozinha. E eu acordo cedo, gosto de ver o jornal, boto lá no YouTube, boto lá Jovem Pan no YouTube e vou fazer meus ovos, que eu gosto de comer ovo de manhã. Então eu estou ali. Aí o que acontece? Bota a frigideira no fogão. E o fogão tem aquele centelhador. Você abre o gás... sim, dá faísca. Você não põe fósforo, ele gera faísca. Quando você aperta o centelhador, a televisão é interferido. Você, de repente, ele para de tocar o YouTube. Ou se você estiver na TV aberta, ele interfere, dá lá um ruído, aí desligou o centelhador, ele volta para o lugar. Ou seja, há interferências eletromagnéticas de fora para dentro, de um centelhador, por exemplo, daqueles isqueiros, porque tem esse centelhador no fogão, mas tem aquele manual que você usa para ligar o fogão. Se o cara fizer um negócio desse, ele pode travar a urna? Então, para não travar, você tem que proteger o projeto. Pode crer. Para ter certeza que funciona, você tem que certificar num laboratório credenciado pelo Inmetro, um IPT, um laboratório. Né? E isso é uma coisa que a gente sugere para eles fazerem. Existe uma outra coisa nessa linha da pergunta dele, que é o seguinte, né? Até já ouvi de um colega essa discussão. A urna hoje é muito complexa. E os técnicos, de repente, acham bacana. Pô, eu tenho um Linux, eu tenho 20 milhões de códigos. Hoje existe uma tese diferente dessa que diz, se é muito complexo, a probabilidade de dar problema é muito maior. Então, precisa haver uma volta às origens, uma reflexão e dizendo o seguinte, nós temos que repensar esse modelo. Por quê? Coletar um voto é algo muito simples. Não é rocket science. Não é rocket science. Então, o que a gente precisaria pensar? Quem sabe existe uma outra maneira de distribuir a forma de votar no local de votação. Eu, por exemplo, já andei provocando, estou provocando os colegas, que como é que é no aeroporto? Primeiro você passa na segurança. Aí a mocinha tem lá o leitor, lê o seu cartão de embarque, por exemplo, né? Não, tudo bem, você tem um cartão de embarque, você pode passar para a área segura. Então imagina que no local de votação fosse a mesma coisa. Você chegasse lá no local, tivesse um controle físico, aquela lá área é a área de voto, essa aqui é a área externa. Então você tem que passar por um controle. Que controle é esse? Vou pegar meu e-título e vou aqui me autenticar, vou fazer um reconhecimento facial no celular, interage lá com aquele computador ali, vai ter umas mesinhas, uma fila única, você chega lá, faz a sua identificação, beleza, você já está identificado. Passa para a área segura. Quando você chega lá no raio-x, você não vai identificar de novo. Você chega no raio-x, aqui em Congonhas, tem 20 máquinas de raio-x. Você só tem uma fila. Aquela fila, né, com aquela minhoquinha. Sim. Pô, você vai em qual? Você vai na máquina que estiver mais vazia. Sim. Se teve um cara ali que se atrapalhou com a mala, está tirando o notebook, começa a formar uma filinha, pô, você vai na outra que está vazia. Devia ser assim. Esse negócio de você ter uma sessão, e em cada sessão você tem uma fila, uma identificação e uma votação, o que acontece? Se naquela sessão, por alguma razão, tem mais atrasos, porque pessoas não conseguiram ler a biometria, porque pessoas talvez mais idosas demoraram mais,
Teoria das filas, você vai acumulando atraso, acumulando, a fila vai esticando, de repente ficou gente votando às 10 horas da noite. Pode crer. Não é razoável. Sim. O que você faz? Você tem que ter uma fila única. Porque se der problema na fila, os que vão indo, os caras não são obrigados a ficar na fila Você que não deu tem problema. um mesário só. Você vai ter, sei lá, você entra na sua sessão, só tem uma urna, você só pode identificar. Se você tiver 5 mesinhas, uma fila única, e travou aqui, vai na outra, vai na outra, vai na outra. O que acontece? A fila vai mais rápido, não vai ter esse negócio de fila até mais tarde, e aí acontece uma outra coisa que é muito legal, que é, na hora que você identificou, você passa para área segura. Em que urna você vai votar? Não é só uma da sua sessão, tem lá meia dúzia. Aí o que acontece? Você pode botar uma impressora contínua em cada uma, você não precisa cortar voto. Bota lá uma impressora contínua, papel contínuo, que isso é uma tecnologia que tem disponível. E aí, a aleatoriedade para garantir seu anonimato, seu sigilo, é você escolhe em qual urna você quer votar. Um cara vai nessa, outro vai nessa. Ou seja, não dá para saber quem votou em qual, porque a identificação ficou lá atrás. É mais segurança para o anonimato do voto. E você coloca uma impressora mais barata, você não precisa cortar voto. Então, essa é uma provocação que a gente estou aproveitando aqui, Claro. mas eu acho que essa discussão ela é uma discussão que vai acontecer. E o outro ponto, que é o ponto dessas discussões estatísticas, os diversos estudos, mostra o seguinte, esse negócio já aconteceu. A eleição daqui para frente vai ter inteligência de dados, vai ter plataformas de BI, Sim. todo mundo vai olhar isso, e aí as coisas não só elas vão acontecer, mas elas precisam estar comprovadas estatisticamente. Pode crer. O que é um negócio legal. Sim. Então isso vai trazer muito mais robustez, mais confiança. Transparência e tal. É. Não, da hora demais. Eu acho bem interessante tudo que você falou aí. Eu tô meio que sentando e aprendendo aqui sobre essas Mas você paradas. vê que dá para pensar um lado bom. Não, tem um lado soluções bom. tem, Quem sabe essas pessoas lá pensam e dizem, Esse é o problema. O problema é a parte humana da coisa. é uma oportunidade. Eu acho que há uma oportunidade de avanço, de reflexão. Eu penso o lado positivo, que Deus nos guia aí na direção certa. Amém. É. Carlos, muito obrigado, cara. Obrigado foi eu, Bruno. excelente. Para mim foi Ah, uma que aula bom. incrível. Que você quer deixar algum Instagram, link, o link do Instituto pra galera aí? A gente hoje ainda não tem um site. A gente quer até... acho que vai ser legal com toda essa coisa. A gente tem um site que é voto.legal. Pode crer. Então esse é fácil de achar, tem lá um texto. Ali a gente pretende ter uma plataforma, comunidade, uma plataforma. Estou estudando algumas lá, baixando a poeira. A gente quer ver se segue nessa direção. Tem um canal no YouTube, né? Tem lá vários vídeos. Por exemplo, esse a gente fará referência ao seu podcast. Tem Qual que é lá. o nome do canal? É Voto Legal. Voto Legal também. youtube.com/Voto Legal. Da hora. No LinkedIn tem Carlos Rocha. No LinkedIn, também se procurar LinkedIn, /Carlos Rocha, vai me achar lá. Aí mas tem artigos e tem outras coisas, enfim. Então a gente procura divulgar. No Instagram é Rocha Samurai. Samurai. Rocha Samurai. Da hora. É. Porque é o seu sobrenome, Samurai, ou você... Não, é a você empresa. Eu gosto de Samurai. Eu lá atrás, aliás, recomendo, nessas épocas de reflexão, de pensar nos guerreiros, né? Tem um par de livros, é muito interessante, chama Miyamoto Musashi. já É falei. a história do samurai mais famoso do Japão. E é muito bonita a história, e é uma reflexão interessante, porque o cara começa como guerreiro, Tem até anime disso aí. depois ele vira um filósofo. Então ele vai para a camada do conhecimento. É muito bonito, eu já li umas 3 vezes. Eu acho que vale uma leitura, é bem interessante. Pode crer, vou dar uma olhada. Legal. Ele aparece até tem uma série que faz referência também, que é o Tem? Westworld. É verdade, Que verdade. tem o Musashi lá. Tem o Musashi, é verdade. Já Da hora vi. demais. Fica a dica aí pra galera. Carlos, obrigado demais, foi Cara, excelente. Obrigado eu. Show de bola. É nóis. Pô, é nóis, tamo junto Espero que aí. eu te pague aquela cerveja no futuro. Então. Tá registrado aí. Demorou, hein? Em vídeo. É verdade. Então, obrigado aí todo mundo que Valeu, acompanhou. pessoal. Obrigadão aí. E até mais. Valeu.